se colocar. Mostrar que você não é um objeto. Você é uma profissional como ele, né? Interromper, né? Não dar trela. Puxa, a gente se apega às coisas que a gente não tem, às coisas que a gente errou, os problemas, e esquece que a gente acerta. Eu vi tanta diversidade no escritório como nos últimos anos. Sim. Né? Especialmente depois da pandemia. A gente tem que ter assim, vontade, força, acompanhar, e porque isso tem uma diversidade. Mas eu já acho que não é uma coisa tão recente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais um super mega episódio do Conexão Customer. Eu já tô até bem animado aqui vendo, porque hoje tem algumas surpresas, combinado aqui, pessoas já se conheciam, pessoa nova, pessoa que faz parte aqui da minha vida, da minha carreira também. Então se prepare para muita inspiração. Mas vamos lá para não esquecer e tomar esporro do meu filho de novo. Siga o canal, aperte o sininho, dê o like, compartilha e comenta. Então não esqueça quem tá assistindo. Já falei isso várias vezes, mas no início eu não fazia, meu filho menorzinho vendo um vídeo. Por que todo mundo fala e você não fala isso? Eu falei, não, tô avisando pra todo mundo pra vocês estarem seguindo, legal? Então assim, hoje a gente vai estar aqui com 2 convidados e um super co-host, que eu já falei dele algumas vezes, umas frases dele, mas ele não vai se apresentar, vocês vão ter que jogar lá atrás pra ver o episódio dele, mas já dei o exemplo dele várias vezes. Então antes de vocês conhecerem, vou relembrar aqui pra agradecer os apoiadores. Quem assiste o podcast já sabe que a gente tem a preocupação. Aqui a gente tá falando de pessoas físicas, pessoas reais. Então, para estar conectado nesse ambiente de confiança, tem que ser parceiros que realmente também a gente tem algum tipo de relação, a gente conhece e confia. Então, primeiro a gente tem a preocupação de saber quem são os parceiros, mas também eu quero agradecer pelos parceiros ajudar a viabilizar e levar esse conhecimento gratuito e inspiração para muita gente, tá? Então, essa temporada, a gente está com a Uso Digital, o Digital já está com a gente desde a 5ª temporada, essa a gente está gravando a 16ª. Então hoje é uma das maiores plataformas de comunicação digital do país, dos parceiros, principais parceiros Meta, tá ganhando prêmio aí direto, né, André? Obrigado por você estar apoiando a gente. E também é dono do Uso Space, esse espaço bacana onde vocês estão gravando. A 2Click está aqui com a gente pela primeira vez, e uma das principais plataformas de qualidade, não só do Brasil, da América Latina, já está em 4 países. Então, obrigado, Fábio, aí. Minha época de monitor, você tinha uma ferramenta como essa. Ficava na planilha, né? São ótimos. Obrigado, Fábio, são ótimos mesmo. E também nessa temporada com o apoiador, a Sync Solution mais Freshworks, assim como os principais integradores também do Brasil, trabalham com diversas plataformas e solução própria. Foi nosso parceiro, foi meu parceiro há muito, muito tempo em nossas invenções dela. Nossas invenções eles conseguiam tirar do papel, obrigado. E a Fresh, que a gente tá chique, parceiro internacional, um dos principais CRMs do mundo, aí plataformas de CRM do mundo. E um grande amigo tá lá também de frente, Márcio Rodrigues, que cuida toda a América Latina. Obrigado, Sérgio. Patrocinando essa temporada. E os nossos apoiadores. A Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, a maior plataforma de Employee Experience da América Latina. Cliente SA desde a primeira temporada também. A Yuvo tá com a gente, Podspace tá com a gente, Live Person tá apoiando essa temporada. Outra internacional. Tô falando que a gente tá ficando chique. Tá chique, hein? Tá chique. Tá chique. Olha a Live Person, você tá igual macaco piloto. Eu assim, aqui, ó. Não, e agora tem os gringos, né? Só do... Tem que ter uma legenda em inglês, alemão, né? Mas tá. de piloto é o João da esquina, João da padaria. E sem preconceito, tá? Muito pelo contrário, apoiam também. Agora tá chique. Aí da live é engraçado porque tem pessoas assim, mas essa empresa grande tem 25 mil clientes B2B no mundo. Eu falo assim, foi a empresa que inventou o webchat lá atrás. Aí depois o resto já não preciso explicar. Mas assim, obrigado por vocês estarem apoiando, vocês vão perceber o quanto de inspiração a gente vai levar aí pros convidados. Vamos lá pra parte boa? Então, antes de começar com vocês, queria agradecer de novo você por estar aqui comigo, meu amigo. Prazer. Super obrigado por você estar aqui, vai ser uma honra. Eu já sentei na cadeira elétrica do outro lado. Agora você vai torturar aí, né? A Trufeira é nossa, deixa com a gente. Mas o prazer estar aqui, eu acho que aqui não é nem um bate-papo, né? Temos um aprendizado conjunto de todo mundo que está aqui, são histórias que a gente nem imagina, a gente às vezes conhece as pessoas, ou imagina, né, pelo trabalho, pela carreira, e aí surgem aqui lembranças, experiências. Então aqui não é nem entrevistar, é aprender, né? Esse é o grande ponto aqui. Eu quis vir antes, não consegui, mas estamos aqui. Andador. Não, e você fala, eu estava falando dos bastidores e quem assiste já fala, eu sou uma outra pessoa depois que começou. As histórias das pessoas, você tá interagindo, transforma. Eu saio daqui todo dia aprendendo uma coisa nova. Você sai daqui
não sei quanto inspira pessoas, com certeza inspira, mas eu já saio daqui sempre com a cabeça pegando fogo, é sempre bom pra gente, né? Vamos conhecer essas convidadas? Vamos. Então, assim, queria primeiramente agradecer, e eu gosto de agradecer sempre aqui por 2 motivos. Um, pela agenda executiva de vocês conseguirem adaptar o horário de vocês para estarem aqui, mas o que eu mais gosto de agradecer aqui é para vocês toparem compartilhar um pouquinho da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é muito normal você participar, falar da sua empresa, sobre o mercado, mas você abrir um pouquinho quem é você para as pessoas entenderem que também é possível evoluir. Então, super, super obrigado pela generosidade de vocês estarem aqui, vai ser super bacana esse dia. E a gente vai começar o seguinte, quem já acompanha a gente já sabe que a gente chama de rodada de LinkedIn, é super rápido. Vocês vão se apresentar, tô relembrando, se jogar o nome de vocês no LinkedIn, quem são vocês, mas depois a gente arranca isso que a gente vai começar a parte boa, né? Vamos lá, super, super obrigado. Quem começa? Muito bom. Tati, das honras? É um prazerzaço estar aqui. Quanta gente grande, quanta gente boa, e esse mundo se conecta, né? Prazer estar com você. Bom, Tatiana Bakov, eu sou engenheira de formação, mas o meu primeiro emprego, até falando sobre aquilo que a gente estava falando, né? De como é que a gente começa as nossas vidas, eu comecei no Fleury, lá atrás, como recepcionista. De uma maneira muito não intencional de fazer carreira, mas de pagar a faculdade lá no começo da vida. E aí me apaixonei pela saúde, então eu tenho uma trajetória aí há mais de 20 anos na saúde. Legal. Passei pelo Fleury, DASA, Redditor, AC Camargo e Aliar. E agora estou na Oncoclínicas e sempre com um chapéu de atendimento e experiência do paciente. Paciente, do cliente. Quando esse assunto nem era ainda um assunto tão potente como é hoje, quando a gente não tinha tantos Tão parceiros importante, né? Como para é entregar importante. tudo aquilo que a gente tem hoje, né? Então, falando do CNPJ, Tatiana Bakov, nessas empresas que foram grandes escolas, eu tive a honra de estar em grandes escolas e viver e construir muita coisa, enfim. E aí estou. É isso. Legal. Legal. Boa. Não, e boa história de saúde, e saúde é um... Saúde. A gente fala muito de cuidar de clientes, tudo isso, mas saúde é mais intensa ainda, né? Boa. Saúde é um tema importante. Eu sou Márcia Wolff, é uma delícia estar aqui. E Tati, estou conhecendo hoje, mas eu tive o prazer de trabalhar com ela há muito tempo, com o Gachê. Me apertava. Aí, ó. E com o Gachê. E com o Gachê, que era meu parceiro, então também pode se vingar se eu não entregava alguma coisa em tecnologia. Mas é muito bom poder dividir. Eu sou uma executiva de tecnologia, apaixonada por pessoas, tenho uma formação em tecnologia, fui para Stanford fazer inovação. Eu fiz alguns cursos de gestão empresarial, porque eu gosto muito de estar no negócio, eu gosto muito de estar discutindo com o negócio. Fiz uma carreira por muito tempo em telecom. Eu fui Claro, fui Oi, fui Vivo. Só não fiz a cartelinha da TIM. A galera já tentou me levar, mas eu não fui. Então, agora fui para outro mercado, fui para seguros, trabalhei na AXA, Qualicorp. Então, tenho aí uma pluralidade de mercados interessantes. Trabalhei em banco no início da carreira, 2 bancos que não existem mais, o Bozano Simons e o Banco Boa Vista. Quem é do Rio conhece. Trabalhou nos novos. Mas são 2 bancos que eram grandes bancos, mas o mercado vai mudando, né? E muito bom estar aqui com vocês, bom dividir. Tomara que eu consiga contar a minha história, porque tem a história para contar, eu tenho que filtrar. Não, então a gente vai começar bem. Eu mando a primeira ou você vai mandar a primeira? Pode mandar. Então eu vou mandar a primeira? Então eu vou fazer o host principal. Eu vou fazer colher de chá, mas antes de fazer a primeira pergunta, tem uma informação importante que a gente precisa saber. Porque normalmente quem está assistindo, não só pessoas aí do mercado que admiram vocês, mas também como familiares, amigos e por aí vai. Então, assim, para poder se conectar com esses amigos, como vocês eram chamadas? Como vocês são chamadas na vida familiar, na vida pessoal, mas principalmente, se vocês lembrarem da 5ª série, da faculdade, como é que se chama? Se for amigos de infância que estão assistindo, ou amigos da faculdade, é a Márcia e a Tati, ou tem outros nomes aí, os apelidos aí pra gente descobrir? Não tem que falar os apelidos, tem que falar os apelidos. Todo mundo teve apelido na vida. Não adianta esconder, que a gente já vai esconder, que a gente vai saber. Os publicáveis. No meu caso é Tati, sempre. Sempre? Desde a infância? Desde Quem não tinha outra Tatiana na escola, fala assim, tudo. Tatiana não é um nome muito comum, assim, né? Embora seja um nome normal, mas não é um nome muito comum. Tati, e no trabalho sempre Tati Bakov, aí quando tem mais uma é a Bakov, é Tati. Ó, Tati. Família também, tudo se chama Tati, tudo? Tati. Pô, ninguém inventou. Tirando o mamãe,
E o amor é Tati. Tá muito. A gente vai descobrir o sai desse meio caminho. Não, Pode ser que eu me lembre de outro. eu também acho que não vou contar muita aventura aqui, não. É Marcinha, sempre foi Marcinha. Então, quando alguém do passado me encontra, eu sou Marcinha, porque eu sempre estive com pessoas mais velhas, meus amigos sempre foram mais velhos, então sempre fui a menorzinha da turma, embora alta. Então, Marcinha, pra mim, é um super gostoso. Então, às vezes, no trabalho, alguém resolve me chamar de Marcinha. Eu adoro, né? Legal. Porque você acaba se transformando depois na Márcia Wolff, né? Mas eu sou a Marcinha, né? Eu sou São aquela pesos que diferentes, né? cresceu, né? Mas quando eu era pequena, eu sou acelerada, o El sabe, né? Quando sou acelerada, o meu apelido era Trem das 11. Eu tava sempre correndo pro Trem das 11. Aí, ó, já sempre apareceu. correndo. E era 11 da manhã, 11 da noite. Essa manhã, 11 da noite. Era 11 da manhã, 11 da noite. Mas faz sentido, é o que eu sou até hoje, né? Então você conecta, você vê que desde pequenininha já tava na correria. O apelido foi bom, né? Fez sentido. Gente, eu Exatamente. isso. Nem, ó, Olha, eu vou... vou ajudar você a pensar no apelido. Então vou fazer a pergunta que te faz bastante aqui para depois o Garcia pensar numa. Porque hoje são grandes executivas, enfim, grandes pessoas mais experientes, que conhecem um pouquinho mais do que aconteceu na vida, mas quando a gente vai lá pro passado, quando a gente fala um pouquinho de sonhos, não necessariamente, talvez saúde sim, mas quando a gente fala de CX, experiência, acho que talvez essas profissões nem existissem. É verdade. Então, assim, a famosa pergunta: quando você era pequenininho, o que você sonhava em ser? O que você gostava de ser? Eu brincava, mas eu queria profissionalmente, quando eu crescer, eu queria trabalhar isso. O que eu queria ser quando eu crescer? E eu já não falo mais nem de idade, porque eu já tive aqui, gente, primeiro salário aos 9, já teve gente, primeiro investimento aos 9, primeira promoção aos 13. Então, assim, já teve de tudo que apareceu por aqui. Então, quando vocês imaginavam, assim, vocês novos, o que vocês gostavam de fazer? Assim, o que queria ser quando crescer? Cara, é muito engraçado isso, porque, logicamente, engenheira de produção, exatamente como a minha formação, não era um alvo, mas eu sempre gostei muito de resolver problemas. Eu era muito boa em matemática, muito boa em lógica. E aí eu me lembro que, naquela época, ainda existiam os testes vocacionais. Sim. E eu me lembro muito de uma pergunta que o psicólogo, eu acho que era psicólogo, que estava interagindo comigo, ele falou: como é que você se imagina no trabalho, no dia a dia, daqui uns 20 anos? Eu falei: eu me imagino num escritório cheia de problemas e telefones. Olha que loucura, como a nossa mente tem um poder, assim, né? E no final das contas, quando eu comecei ali como recepcionista e resolvendo problemas, e aí você vai crescendo na carreira como alguém que assume um problema e resolve, no final das contas eu acabei juntando a engenharia com solucionando o problema de clientes, solucionando problemas internos. Então, no final das contas, eu sou muito grata pela vida e a Deus, porque eu acho que eu acabei fazendo o que eu sempre sonhei, mas não sabia verbalizar, sabe? Mas na escola, você era aquela pessoa que também resolvia os problemas, ou arrumava os problemas, né? Que ajudava assim, vou fazer um trabalho em conjunto. Não, deixa que eu ajudo a organizar aqui, deixa que eu... sou bem matemática, deixa eu passar cola pra te ajudar, porque senão você vai tá mal. Cara, eu passava cola de matemática. E E recebia? recebia de história, geografia. A gente só dá. A gente tinha que receber alguma coisa. Não, Quem doava à toa. como diz a minha filha, a vida não é um morango. Então, se eu era boa em matemática, eu recebia outras colas. Mas eu acho que é isso, eu sempre gostei de resolver problemas, assim, em casa, gostava de colocar as coisas em ordem, consertar coisas. De moto pra consertar, faltou uma. Não, meu pai faleceu muito cedo, então nós mulheres em casa, quando tinha alguma coisa para consertar, a gente tinha que se virar, né? Então era minha mãe, a minha irmã mais nova ou eu. E eu consertava as coisas, então, sei lá se isso tem a ver, mas... Você lembra do primeiro dinheirinho que você ganhou? Independente de profissional, não é profissional, alguma coisa que você fez, você ganhou sua primeira recompensa? Lógico que eu lembro. Eu estava no colegial, eu era muito boa em matérias de exatas, eu resolvi dar aula particular. Minha mãe, trabalhando em 3 turnos, trabalhando pra caramba, eu falei: cara, preciso ajudar de alguma forma. Eu comecei a dar aula ainda no colegial e eu recebi um cheque. Primeiro cheque. Recebi Pix. Mentira. Gente, Então, cheque,
assistia, você escrevia, assinava. Eu recebi um cheque de R$ 130. Gente, o valor. Claro. Olha só. E eu me lembro que eu fui ao mercado comprar coisas para minha mãe, para minha casa. E a gente foi comprar coisas que faltavam, ou coisas que... E eu me lembro que eu fui ao Jumbo Eletro, na Brigadeiro, e eu fui comprar coisas para casa. E eu me lembro como é gostoso. legal. Eu ajudava as pessoas e eu dou aula, eu simplifico muito, né, quando eu dou aula, então eu era uma boa professora. E aí eu ganhei esse dinheiro e eu me lembro muito bem. Eu me lembro perfeitamente do cheque, inclusive, que foi descontado no Banco Bradesco. E a conquista do cheque é a conquista de você comprar as coisinhas lá pra casa, tudo. Mas vocês também não lembram do primeiro? Não, eu total. Boa. Então vamos lá pra lá. Agora só pra cheque. E a gente vai ter conexão aqui, né? Vai ter conexão. Boa, você vai falar, só pra lembrar, cheque, quem assistiu episódios anteriores, teve uma com... Putz, cara, me perdoa, vou esquecer o nome agora. Que ela ganhava o dinheirinho dela e guardava na gaveta. E depois uma pessoa falou pra ela, vem cá, o teu cheque não tá descontando. Não, que eu tô guardando aqui, que é bom pra render. Cara, na gaveta não vai render nada, não. Poupança, senhora. Não vai ficar aí, não. Porque a pessoa, assim, era o primeiro, não sabia muito, não. E aí, combina no início, como é que é? Então, eu sempre quis trabalhar com gestão de pessoas. Sempre me vi como uma executiva. É mesmo? Disso que é. Já Desde novinha. Eu gostava de organizar, gostava de mexer, gostava de mandar. Eu sempre fui mandona. Cuidado com o que você vai falar. Mas eu sempre fui mais mandona, controladora. Não, ainda bem que foi pra essa linha. Você fala que não, a gente já fala assim, né, Garcia? Comprar tudo e tudo. Então, começando, eu tenho uma história parecida que eu fui professora, né? A minha mãe, sozinha, cuidava de 3 filhos e ela era professora do município, do estado, então tinha uma situação financeira apertada. E aí, logo cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Mas antes disso, com 14 anos, eu dava aula de matemática. Porque eu também sempre fui boa em matemática. Mas aí vocês não vão rir. Eu não colava. Eu não colava. Você não passava cola? Passava direto. Eu fazia o meu resumo. O meu resumo era cola de todo mundo. Isso. Meu resumo passava pela... Ó, olha pra mim aqui. Se alguém deu cola pra Márcia, Isso. por favor, comente aqui. Se manifeste, porque... Por favor, Nem de história, nem de geografia, nem de outro. qualquer coisa. Se alguém deu uma cola, por favor, Você sabe lembre. que tem alguns delitos eu não cometi na vida. E um deles foi colar. Sim. Não, esse delito eu não cometi. Mas cola eu dava. E aí tem uma história interessante. Eu tinha uma aula de francês na escola. E aí, uma vez passando cola, a professora pegou. Só que eu estava passando cola. Mas ela me tirou a prova e me deu 0. Porque ela falou, se você está passando cola, você está compactuando com uma cola. Com crime. É como se você tivesse criminosa igual. Olha só. E eu tive 0. Na prova seguinte eu tirei 10, é claro, né? Eu sempre quis ser a primeira da turma. Eu sempre me esforcei para ser a primeira da turma. Acho até que pela minha condição, né? Eu vim devendo uma família um pouco mais humilde, a minha mãe trabalhando muito, né? Correndo atrás. Eram 3 filhos, né? Eu, um irmão mais novo, um irmão mais velho. E aí eu comecei dando aula, dava aula de matemática, ganhava um dinheirinho, aí era um dinheirinho pequenininho, não dá para comprar muita coisa. Mas logo aos 15 anos eu comecei a trabalhar como vendedora em loja. Era muito comum no Rio. Sim. Você, garota, carioca da Gema... Vou lá. Você vai lá trabalhar em loja, Shopping 126, Felipe Martin, não sei quem lembra da Felipe Martin, que era o auge na época, né? Todo mundo queria ter a calça da Felipe Martin, que era o xodó. Dimpos, várias empresas, Shopping 126, trabalhei por várias empresas que eram IT na época. E trabalhava para ajudar a sustentar a casa, igual você, Tati. Por isso que é legal, né? Porque a gente acaba tendo conexões, né? Quando que olhando para você ia imaginar, né? Eu ajudava. E eu lembro que quando eu comecei a ganhar o primeiro salário, a primeira conta que a minha mãe me deu foi a luz.
a conta de luz agora é sua. Por 2 motivos. Um, por ajudar. E 2, porque eu não apago a luz. Então, já que Até hoje eu não você apago a luz. você vai ficar responsável por isso aí. Exatamente. né? Quando eu não apagava as luzes, certo. ela me deu a conta de luz. Agora, assim, não, mas já prepara a pergunta, mas antes disso, era representante de turma ou não? Ficava. Era representante, oradora, representante, oradora, da formatura foi oradora. Mas quem tá assistindo agora, assim, aí fala pra que o pessoal comentar também. Era representante legal, era aquela que ficava dando esporro na galera, Nada. perturbando a Não, turma? era representante da bagunça, porque eu sempre gostei um pouco de bagunça. Eu era certinha. Eu acho que eu sou geminiana, então tem Não essa sentava coisa. lá na frente, não. Sentava mais pra Não, trás. eu sentava na frente, mas eu fazia bagunça lá atrás. Sabe essa coisa de geminiana que tem de 2 lados? Eu sentava atrás, na última carteira, porque além de ser alta também, eu era apaixonada por um rapaz que sentava na última também. Aí você quer andar junto. Legal. Ele vai assistir esse podcast, ele sabe que é ele, quem sabe que é ele. Sabe dele. E a gente sentava na última e eu levava uma bolacha, um biscoito, né? É o biscoito, bolacha eu entendo. Eu abri assim, né, embaixo da carteira e falava, você aceita? E ele falava, sim. E essa era a nossa paquera, então eu sentava na outra. Certo essa paquera. E foi pra frente ou não? Foi só no biscoito? Deu certo depois que eu me divorciei, a gente Olha só. Mas o biscoito depois... colorida que a gente se viu e tudo mais, a gente comeu um pacote de bolacha juntos. Mas Bom de velho. Já se levou pro restaurante, já pagou uma conta, já evoluiu um pouquinho do bolacha, né? Do biscoito. tomou um drink, um banho. Pagou uma conta de luz. Agora vamos invertir, dá um cavalo. Aquele negocinho que vai esquentando a cadeira dela. Consegue? Não, mas é algo super importante na atualidade. Vocês são 2 líderes, né? 2 executivas. Eu sempre falo, né? A gente não fala idade, a gente fala agora que é jovem e experiente, né? Eu aprendi esses dias. Pô, jovem há mais tempo. O jovem há mais tempo. Experiência já há mais tempo. Eu queria saber de vocês, assim, os principais desafios que vocês tiveram como mulher, né? Porque hoje o mundo é muito mais aberto a isso, mas o que vocês passaram há tempos atrás não deve ter sido tão fácil assim. Então eu queria saber um pouquinho dessa história, que para vocês se tornarem líderes executivas, quantos desafios vieram pela frente de machismo que aconteceu, né, de preferências às vezes até por homens, de assédios morais que vocês tiveram, imagino que deviam ter passado por alguns. Então agora a história vai ficar um pouquinho mais... No que marcou. Com É, certeza deve ter passado por algum. O que marcou, e é o mais importante, o que marcou. Eu não quero só lembrar que coisa, mas como é que vocês superaram? Porque eu acho que esse é um exemplo muito legal que as pessoas muitas vezes vão aprender com esse tipo de coisa, né? Eu vou surpreender vocês. Se eu tive assédio, eu não percebi. Legal. Na minha carreira inteira. Se em algum momento eu fui preterida por ser mulher, eu não percebi. Talvez porque eu estivesse sempre tão acelerada, sempre um monte de homens, né? O universo de telecom, fiz ciência da computação, então homens também. Então eu não percebi. Mas eu acho, Gachê, que tem um ponto que quando você se sente igual aos outros, você passa a ser igual. E como desde cedo eu tomei a rédea da minha vida, eu comecei a trabalhar cedo, eu pagava conta, eu tive que enfrentar alguns desafios, né? Que vou chegar lá nesse teu ponto, mas a minha mãe é professora, então eu terminei o científico, né? Na época era científico, agora é fundamental, né? Agora é fundamental, com 15 anos, né? Então você imagina que com 13 eu estava indo para o 2º grau. Precoce, porque eu sempre fui acelerada, eu aprendi a ler cedo, pulei o 1º ano, hoje em dia não fazem mais isso, né? Não pulam, né? Mas eu pulei o 1º ano, então com 13 anos eu já estava indo pro científico. E aí minha mãe falou o seguinte, se eu morrer amanhã você tem que ter uma profissão. Eu fiz normal, você acredita? Legal. Alguém sabe o que é normal? Normal é o curso fundamental para ser professora. E normal, você não estuda matemática, química, física, nada disso. Você estuda muito português, línguas, né? Porque pedagogia, você se prepara para dar aula de 1º a 4º ano. Aí como é que a pessoa que quer trabalhar com tecnologia, que adora matemática, enfrenta isso? E aí eu comecei a fazer N cursos
que tinham vários homens. E eu me via sozinha nesses cursos sempre. Eu fui evoluindo. E realmente, Gachê, eu nunca senti... Assim, a gente trabalhou juntos sim. muito, a gente se divertiu muito, a gente trabalhou muito, eu e o El juntos. Nunca senti. E foram anos de telecom. É claro, senti sim, muita gente batendo na mesa, e eu não posso dizer alguns, né? Às vezes eu carioca, né? Que eu não posso falar. Pode Mas- falar tudo. Não, Batendo a régua, né? não, é isso, gostei. Adorei, Tati, agora vamos mudar. Isso, Bata na régua. bateu na mesa, não sei o que lá. E sempre fui do meu jeito. Eu acho que como mulher eu consegui conquistar o meu espaço, eu não precisei mudar. Qual conselho você daria para quem enfrenta esse tipo de problema? Enfrentar de cara. Ir lá e conversar com a pessoa. Ir lá e se colocar. Mostrar que você não é um objeto. Você é uma profissional como ele, né? Interromper, né? Não dar trela. Não deixar evoluir. Corta no início. Não deixa evoluir. Se posiciona Porque sempre. se posiciona, porque aí pode se transformar em algo muito grande, né? E a gente vê que, infelizmente, eu tenho a sorte de não ter vivido ou não ter percebido. Mas existem casos muito sérios. Muito sérios. A gente sabe de histórias muito sérias. E eu acho que os casos ficam tão sérios, Castilho, porque as pessoas vão tímidas, vão se encolhendo, Falando, né? em vez de se posicionar, né, Tati? É isso aí. Eu concordo 300% com o que você disse. Assédio moral, se eu tive, e provavelmente deve ter havido alguma tentativa de nos mostrar, de diminuir, de fazer a gente recuar. Mas é igual você, né? Engenheira, Lean Six Sigma. Só tem homem nesse mercado, né? E entrei não olhando a quem. Eu tive um episódio de assédio sexual. Numa empresa grande, mas naquela época não havia compliance, não havia... Então, quando eu falei dessa situação para o chefe desse meu chefe, e quando eu fui no RH falar sobre isso, eu fui ignorada. Imagina. E eu fui... E foi muito horrível, porque eu era muito menina, e eu tive pesadelos, eu tive... E como Foi- é que foi foi lidar horrível. com a pessoa depois? E aí? Eu tinha muito medo de ser demitida e de afrontar, porque além de ser menina, e o meu salário também ajudava muito em casa, Você precisava, né? Então você então eu não sabia o que fazer. Você ficava Eu não com a- sabia como procurar um outro emprego, eu não sabia como lidar com aquilo, e era uma abordagem pública. Então, as pessoas à minha volta sabiam. Foi muito ruim, mas eu criei uma casca. Olha que legal. Eu fui demitida por essa pessoa assim que eu casei. Quando eu voltei de lua de mel, ele me desligou. Mas aí eu voei, porque eu queria ser a melhor do mercado. uma porta fecha e outra Infelizmente- muito maior se abre. né? Infelizmente, eu acabei indo com toda a minha força para o principal concorrente para afrontar. Essa pessoa não está mais na empresa e ficou, sei lá, pouquíssimo Não tempo, vai para porque- frente, ó, pessoas. Porque não vai para frente, porque a empresa é uma grande empresa e, de fato, pessoas como essa não representam, né? Mas, cara, disso para nunca mais. A gente cria uma força, né? força, e eu já tive em várias empresas, em reuniões, em mesas executivas, só eu de mulher. Só engravatados. E aí, em algumas vezes, você tá se sentindo constrangida de estar só... Nem um pouco, nem percebi que eu era a única mulher, tipo, isso é uma coisa... Não, e às vezes a gente aprende a fingir que não escutou. Porque tem um monte de homem, né, na sala. É claro, às vezes rola piada de homem. Você também não vai se constranger. Você gente. olha pro lado, finge que não escutou e tudo bem. Tudo bem também, né? Porque também faz parte da vida. Pra mim também, numa roda de amigos vai rolar. Uma piada. Exatamente. Faz parte total. Mas não é que isso, mulher. Hoje em dia, que bom, né, Gachê, que hoje em dia realmente a diversidade, o compliance, o mulher- respeito, É. né, hoje é outro, né? Então acho que quando acontece, você tem que de cara colocar. E não sabe? tem melhor resposta do que um trabalho bem feito, né? Sim. Com certeza. Ou ignorar aquilo e continuar seguindo como aquilo aí que foi irrelevante. Peanuts. Ou passou, não tô nem aí. Mas até aproveitando isso, mas só pra
aproveitar a régua na mesa, porque a galera também tinha problema de régua pequena, aí ele fazia isso. Geralmente os que batem são regras pequenas. Isso, né? Você tomar um drink. Olha, não, e tem cachaça aí, que tá conversando. A gente pôs aqui um pouquinho, né? Eu não tô. Mas só pra não fugir muito só dessa pergunta, aí não no lado do feminino, mas o que vocês aprenderam do que não fazer? Alguma situação, tirando esse que vocês vivenciaram, e aí pode ser em qualquer tipo de relação, enfim, direto trabalho, para um lado para outro, que assim, ou que vocês mesmos já fizeram, porque se você for pegar nosso livro de erro, tem um monte de parte, você escolhe com a página 10, 1, 5, mas o que vocês vivenciaram e falaram assim, cara, isso aqui me serviu para não fazer? Porque existe muita discussão de que, existe uma frase famosa, não sei de quem que é, você nunca perde, né? Ou ganha ou aprende. Só que nem sempre é assim. Tem gente que aquela derrota fica, meu Deus, fica arrastando corrente. O que vocês aprenderam? Alguma situação que você fala assim, entendi, foi ruim, mas aprendi que isso aqui eu não tenho que fazer. Você já vivenciou, que vocês ouviram, enfim. Olha, tendo uma trajetória madura como a gente tem, né? A gente passa por muitas coisas, a gente vê muito tipo de pessoa e personalidades muito diferentes buscando resultado. E eu já vi e já presenciei muito autoritarismo e muita falta de humildade nas relações. Que, cara, o fato de você ter um cargo X ou Y ou W ou trabalhar na X não te faz melhor que ninguém, né? Então, eu sei que soa muito como um negócio muito romântico, né? Você vai entender do que eu tô falando, mas assim, o tratamento que a gente tem com as pessoas, sejam do nosso time, sejam pares e sejam superiores, a forma com que você trata e com que você chega numa reunião, com que você aborda, ela faz total diferença no sucesso. Então eu já vi casos de pessoas muito competentes que pela sua forma degringolaram sua carreira. Assim como pessoas que tinham uma forma tão boa, tão assertiva, que o técnico você vai agregando, mas a forma te leva, né? Então, eu acho que nesse mundo corporativo, especialmente de mulheres que às vezes acham que tem que surgir com uma régua na mesa. Eu tenho que ser. Mulheres também acham que Querem se masculinizar, né? É isso que eu falo. Não precisa. A mulher não pode perder a feminilidade que ela tem. Precisa. Eu acho que a gente é o que a gente é. E a gente ganha sendo a Márcia que você é, a Tatiana que você é. Então, dos erros que eu falo, eu acredito muito na forma com que você emana para o mundo aquilo que você quer, e mulher não precisa ter régua para pôr na mesa. Mulher tem 1 milhão de outras competências. Concorda? Concordo, e voltando aí no tema, né? O que eu acho que eu aprendi sempre? Eu tratei todo mundo igual. Eu sempre cheguei na empresa com o meu bom dia e com aquela energia, né? O El sabe, Gachê, né? Bom dia, eu gosto disso, acho que isso já traz uma energia muito boa. E tem pessoas que fazem questão de estar com cara feia, de estar brabo, porque acha que cara feia é poder, né? Cara feia é Frio na barriga que competência, ele pode gerar, pode dar Isso. poder. Não, eu vou chegar na reunião já com a cara régua. aí pronto, que, né, já vão resolver tudo. Não vão. E cada vez mais, gente, tá claro que felicidade e resultado andam juntos. Se você tem um ambiente feliz, as pessoas estão à vontade, o resultado flui, Tem né? liberdade para falar. Tem liberdade, então é isso que a gente precisa. Mas eu já vivi muito, vivemos juntos, né? Mercados e situações de... Já levei muito... Pode falar esporro? Pode. Esporro, não. A palavra não pode. E na área de telecom, né? Nada, Na área de telecom, super. Mas bem acredito. Totalmente. Já levei muito esporro. Maria. Assim, do nada. Você leva o safadão, você não sabe de onde vem. Mas você tá sendo leve, tá? Mas você tá sendo leve porque tem coisas piores, a gente sabe que venceu. Tá sendo leve, isso é leve. Mas eu acho que não porque eu era mulher.
Porque os homens também recebiam. Era tudo igual, todo mundo dava os porra igual. Tudo igual. Da mulher e do homem Comida era de bola diferente. igual. Não, era tudo igual, era tudo numa sala, levava uns porrão, ninguém sabia por quê. Régua, A reunião estava andando bem, de repente desgringolava tudo, ninguém entendia do nada, porque alguém queria botar régua na mesa. É isso aí. Então isso a gente vivenciou muito e Começa a ficar pro compasso da mesa, não. É o compasso da mesa. Metro. Tá faltando bebida, vai ser bate-papo, velho. a gente tem que aprender. Isso da resiliência, da musculatura. Dá mais Eu queria aproveitar esse assunto principalmente para quem está nos assistindo, né, as novas gerações, que talvez sejam até um papo hoje muito, muito estranho, né, para eles, nesse tipo de geração que está hoje, né? Eu queria saber de vocês, assim, e vocês são líderes, né, e trabalham com pessoas de diversas gerações, parecidas com as de vocês, iguais às de vocês e outras gerações mais novas. E o grande desafio que tem hoje no mercado é como é que, principalmente as gerações novas, que são diferentes, né, das gerações um pouco anteriores, como é que vocês trabalham essa dicotomia, né, de uma maneira de trabalho, de uma maneira de pensamento, de uma maneira igual a gente fala, a gente usou aqui todos nós quatro, né, a gente era um pouco mais cascador, aguentava um pouco mais de talvez aí de aperto, né, de calor. De agulha sapo. Engolia Muito mais. sapo, né? Então, como é que vocês hoje trabalham? Como é que vocês administram essas diferenças, né? Que são positivas, negativas, tem lados bons. E como é que vocês fazem isso, aproveitando um pouco o que você está falando? Eu acho que o primeiro ponto, né, diversidade é lindo, mas dá trabalho pra caramba, né? Uhum. Dá trabalho. Então, acho que o primeiro ponto é ter atenção que existe a diversidade. Né? Não adianta a gente falar, a diversidade é linda, tá todo mundo é diferente e vai dar tudo certo, não. Você tem que trabalhar a diversidade. Então, tem o cara que chegava meio-dia, né? Naquela época que a gente ficava dentro da empresa, chegava meio-dia, só que o cara era PH, entendeu? O cara resolvia tudo e 4 da tarde ele tinha feito muito mais do que 400 mil pessoas. E tinha um outro que estava ali sentado de 9 às 6, produzia também, não é o caso de uma incompetência, mas era um mundo diferente. E não necessariamente só a idade e essa geração cresceu muito, né? Hoje, eles não aguentam mais, né? Não tô gostando, eu quero sair. Eles não conseguem esquentar a Fala que cadeira. de estagiário a presidente em 1 ano e meio, né? Quer ser milionário. Eu tenho 2 filhos, né? Vitória, minha paixão da minha vida. O Kim também, minha coisa linda. A Vitória mora hoje na Alemanha, tá super bem. O Kim hoje no Rio, fazendo administração. E são 2 opostos, a Vitória é mundo corporativo, o Kim é empreendedor. Legal. E é isso, essa geração de 21 anos que não consegue ficar dentro do escritório de 9 às 6. E não adianta, você tem que aceitar, o mundo mudou e acho que a gente não tem como lidar com isso, eu acho que não tem muita receita, né? Eu acho que você vai se adaptando, né? Eu tenho uma história interessante. Quando eu estava na Vivo, eu assumi uma área de transformação digital. E transformação digital é uma galera, né? Cheio de drag, calça rasgada, né? É outro clima, né? E eu tenho uma forma de me vestir um pouco mais formal, eu não sei andar sem salto. É o meu jeito, é o meu jeito, né? Jeito, eu sem salto não trabalho, quebrei o pé na Vivo em 2019, fiquei sem poder botar salto 1 ano e meio, era o caos na minha vida, mas é o meu jeito. Aí quando eu fui trabalhar com essa garotada, eu fui o primeiro dia, porque eu sou, né, aquela coisa de estar junto, sentado, sei lá, eu falei, eu acho que eu vou inibi-los com esse meu jeito. E aí eu olhei pro meu armário e falei assim, o que eu vou achar aqui para eu ir diferente? Aí eu comecei a tentar, e de tênis, e com uma... Gente, eu fui 3 dias, mas não era eu. Então, eles também têm que aprender a lidar com a nossa diversidade, né? Boa. Eu lembro um dia que a gente fez uma festa junina lá na empresa, e aí todo mundo todo mundo de junina, e aí o VP chegou para mim e falou assim, você tá de junina? Eu falei, tô, olha aqui minha blusa.
até de junina você tem que vir assim, desse jeito, toda chique. É junina, Mar. Então, mas sério, cada um tem seu jeito, né? A gente vai respeitando. Boa. Eu acho que durante toda a minha jornada, nunca eu vi tanta diversidade no escritório como nos últimos anos. Sim. Né? Especialmente depois da pandemia, que rolou a legalização do home office, né? E que a pessoa pode ser, sim, muito eficiente dentro da sua casa e trabalhando em alguns dias, em alguns horários. Eu lido com o público atualmente, né? E sempre lidei na área de atendimento, isso é muito comum, com um público muito novo, assim como eu fui, né? Foi meu primeiro emprego. E eu concordo que eles são muito menos tolerantes. Então, eu acho que a vida é cíclica, né? E a gente está vivendo um ciclo onde os caras, de fato, são menos tolerantes, mas eles têm outros atributos que a gente não tem. Então, acho que essa questão de você respeitar aquilo que o outro é, especialmente por conta da diversidade, que hoje é uma realidade. Vem uns insights maravilhosos, né? Exatamente. Então, assim, querendo ou não, a diversidade, ela faz parte. E se o cara não se ajeita e não se conforma com isso, cara, um abraço, o cara tá fora, Tem que né? aprender, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar. E, cara, eu fui muito tolerante. Pensa, nessa situação desse assédio, eu tinha que ter saído na primeira hora. Eu fui extremamente tolerante, né? Então, que bom que a minha filha Lara, meu filho Davi, não são tolerantes, não serão tolerantes, né? E tem insights, e às vezes eu discuto coisas em casa, assim, você fala de algumas coisas, né? E a visão deles é outra. Então, o mindset já é outro. Com certeza. Eles têm uma visão. Corrige a gente o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto. É justo, mas é bom que você aprende. Não, tá, tem um monte de coisa que a gente fala que eles olham pra mim e falam assim: mãe. Mãe. Você não é só fazer isso? Não, mas, gente, mãe, não- É uma delícia, você né? tá falando, não. E é legal, porque você aprende também. Mas não dá pra ir no 880, Você porque aprende também assim, tem muito, gente né? que fala assim, minha época, esquece a minha época. Você tem que se adaptar, tá bom. Agora, mas tem um ponto importante, mas você falou um ponto importante a gente tem que ter assim, vontade, força, acompanhar, e porque isso é uma diversidade. Mas eu já acho que não é uma coisa tão recente. O problema, porque o que eu percebi de muitos amigos falando, e isso é um tema, realmente, muita opinião. Ficou muito explícito algumas coisas de diversidade de gênero, que é importante, mas, cara, a gente teve diversidade a vida toda porque tinha gente que, diversidade, o nível, um tem 3 filhos, o outro mora longe, o outro vem de uma família humilde e o outro vem de uma família rica. Porque quando você para pra ver insight, normalmente como projeto você tem onde tem muitas ideias, Sim. você vê assim, cara, já teve situação, de onde saiu essa ideia? Não, que quando tive que resolver um negócio em casa, tive que resolver com alguém parecia que a gente... Então te traz uma história de vida, porque eu tenho que usar essa diversidade, mas a diversidade não é para bater meta da empresa. Diversidade cara, me dá a tua experiência de vida, como é que a tua pode agregar para mim, como a sua pode agregar para mim, e normalmente quando isso acontece, as relações explodem. São ótimas, porque não tá ali só porque é homem, só porque é mulher... não, vou ter... Não, qual a experiência de verdade? O Garcia, quando eu falei que ele tem uma frase que marcou aqui, depois eu prestei mais atenção, o tema de ser mãe. Quer uma melhor experiência de gestão do que ser mãe? É verdade. Acho que não tem uma UMB, sei lá qual é a formação melhor. Que é o meu maior. Eu sempre falo: o meu maior desafio é ser mãe. Mas você não aplica isso no trabalho, no trabalho, mas sabe o outro Mas é muito mais fácil. No trabalho. Sabe outro que teve aqui, Garcia, depois dessa? Porque depois você falou isso, eu fiquei prestando atenção. Teve uma com a Ju do Einstein, e ela falou na hora que ela saiu, decidiu ser mãe, ela falou, meu trabalho, naquele momento, meu momento do trabalho não era sabático, é ser mãe. E depois eu voltar pro corporativo. E ela falou um tema que eu não tinha parado pra perceber, que assim, quando ela voltou pro trabalho, a visão é o seguinte: deixei a coisa mais preciosa, meu amor em casa pra estar no trabalho. Então assim, a partir do ponto que a pessoa deixa a sua paixão pra estar no trabalho, é porque ela também tá muito apaixonada e quer fazer aquilo ali importante. Tem que ser igual, né? Então, teoricamente, o cara fala assim, cara, deixou o filho pra estar aqui comigo, essa pessoa ela vai arrebentar, ela vai dar tudo dela, porque se não fosse pra dar tudo, ela tava lá com o filho. Mas você sabe que essa é uma visão romântica. Não, e que não acontece. Não é. Não é isso que eu tô falando. O exemplo é que as pessoas não... Param pra pensar. Teve situações... Nunca, nada vai virar de uma hora pra outra.
melhorou do que era no passado, mas tem coisas... Agora tem licença paternidade, né? Olha que espetáculo. Mas eu vou dizer coisas míopes que só no conceito acontece. Vou dizer que teve uma amiga que passou por aqui e eu não tinha percebido. Falou, ué, eu saí não vou dar o nome, enfim, mas saí da companhia aqui. Eu falei, calma aí, deixa eu ver aqui com o Felipe, vou ver, me dá teu currículo, pô, pensando, cada vaga. Não é por isso, não. É porque, por causa do podcast. Eu falei, mas quem tem a ver o podcast? Não, porque eu não tô na empresa, mas eu tô chamando você, foi indicação. E não tinha cara ficha, assim, não tem nada a ver, porque aqui é da gente. Mas o que aconteceu? Depois ela me contou no bastidores que ela tava no evento, tava pra ir no evento, e quando ela saiu da empresa, ela foi desconvidada do evento. Porque uma coisa, não convidar, pô, por mim, ok, business, negócio, tá no evento. Mas você não, você vem aqui, pô, tá, você é uma pessoa muito importante, vem aqui, vai na palestra, vai estar no evento, pô, você é da empresa. E eu, já que você não pode mais não, porque você não é mais importante. Eu falei... Você vai e não fala como empresa, Não, mas mas você assim, vai com a sua experiência, Mas o né? tema da experiência que fala assim, cara, primeiro tem um tema de falta de respeito, mas aí depois Absurdo. várias pessoas falam que aconteceram, mas quando para pra refletir, se você para pra ver essa pessoa, ela sabe dores da companhia, ela tem relações que estão lá dentro, ela consegue navegar em vários lugares, talvez esses momentos recentes de saída, se for pensar em negócio, vai te ajudar mais do que se ela estivesse lá dentro. E assim, por isso que você para pra ver assim, calma aí, cara, será que eu tô olhando o lado certo? Mas vamos Mano, que tá com modelo de gestão e tudo. Então, acho que são algumas provocações que na época o Garcia trouxe, que assim, que fala de quem tá olhando por uma visão errada. Você falou, muitas vezes, a gente até comentou aqui, né? Algumas mulheres, elas querem se masculinizar dentro da organização. E a mulher, ela biologicamente, sensitivamente, ela é diferente de um homem. Que bom, é isso que dá match. Isso, e muitas vezes as pessoas, elas não entendem isso, querem fazer com que, muitas vezes, não respeitam o movimento, até as questões biológicas da mulher. Exato. 7 dias por mês, as mulheres estão diferentes, biologicamente falando. Não, né? 7 não, amigo, 30. 30. A minha esposa eu acho que ela tem época que ela tá diferente também, entendeu? Mas e aí vocês têm uma capacidade sensitiva de gestão, de maternidade, vocês duas são mães, né? Que é uma característica, um talento que muitas vezes tem que ter nas organizações. E as pessoas têm que entender que uma mulher é diferente de pensamento, de composição e talvez de ação que um homem. E é muito importante, isso que eu sempre falei. Uma vez eu dei um exemplo aqui, né, que eu fui contratar uma pessoa no Rio, quando eu estava trabalhando, e a pessoa falou, não posso entrar. Falei, por quê? Porque eu descobri essa semana que eu tô grávida. Gente. E eu queria te falar que eu tô grávida. E eu falei assim, mas que dia que você começa? Ela falou, você não tá entendendo. Eu tô grávida. Isso aconteceu comigo. Eu falei, mas que dia que você começa? Eu não tô grávida. Você tá entendendo que eu tô grávida? Eu falei, não, eu contratei uma, ganhei 2, né? Então vambora, quando você começa. E essa pessoa ficou, e ainda tá nessa organização até hoje. Eu fico muito feliz. E é um pouco isso. Eu acho que vocês executivas aqui, que foram mães, né, de 2 filhos cada um aqui, né, administrar isso não é fácil, né, e administrar não é só os filhos, tem uma pessoa ali, né, de vocês, o marido. Marido. E que tem que ter o homem também, porque assim, não é só de um lado, é importante ter aqui, mas é importante ter... Mas, cara, esse foi um ponto muito legal que você tocou. Quando eu fui assinar o meu contrato na DASA, no final de semana, eu fiz uma entrevista na sexta, eu ia assinar meu contrato na segunda. No sábado eu passei mal, eu estava casada há alguns meses, e eu descobri que eu estava grávida. Eu cheguei lá, Giovana Jalovitsky, um beijo. Giovana, eu não posso aceitar porque eu tô grávida. Mas por quê? Você não quer trabalhar? Eu falei, não, é que eu tô grávida, te agradeço super. Não, me dá um minuto. Me deixou na sala, foi falar com a RH, voltou. Cara, você tá super contratada, a gente quer você. E foi a empresa que eu mais tempo fiquei. Eu digo que eu vesti a camisa, o boné, fiquei 10 anos e entregando muito. Então, eu acho assim, e eu trabalho com mulheres que são mães, e a mulher ela tem uma capacidade multifuncional, que os homens têm outras habilidades, mas o multiprato... A gente não abre uma caixinha, mais de uma é difícil pra gente. Não, você pode. Você pode, mas assim, vocês são começo, meio e fim. Começo, meio e fim. A gente é começo,
começo, meio, fim, começo, meio. A gente abre muito Mas as fazer abas. refletido sobre isso, sabe? Eu tô tentando abrir menos portinhas, sabe? Porque eu acho que também A gente tem que ter equilíbrio também. a gente É, precisa concordo. fazer menos. Esse negócio da mulher, né? Sete braços, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, povo. Concordo. Eu acho que a gente tem que maneirar um pouco. Eu queria pegar esse teu ponto e falar como que o preconceito muitas vezes nasce da mulher. A pessoa que você contratou, ela se colocou como não podia. Você se colocou como não podia. Exatamente. Por quê? Exatamente. Você acha que você é descartável, né? Eu não escolhi entre ter filho e ser uma executiva. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e sou uma executiva feliz, né? Claro, você cria uma rede de apoio. Sim. Se eu não tivesse uma rede de apoio, né? Eu tenho a TT maravilhosa que está comigo há anos, que é a segunda mãe das crianças, que realmente ela me ajudou muito na minha carreira e a família e tudo. Mas você não tem que escolher. Tem uma menina que trabalhou comigo, que eu adoro ela vai lembrar dessa história se ver. Um dia ela estava querendo mudar de área, estava querendo ir para uma outra área. E eu falei, pô, acho que você tem que ir para a área tal, que está com uma oportunidade. Ela trabalhava comigo, que surgiu uma oportunidade e eu acho que você vai crescer, uma posição executiva lá, né? A primeira posição dela. Acho que vai ser um show, não sei o que lá. Ela, mas Márcia, eu não sei. Ele me aceitou, mas eu não sei porque eu tô querendo engravidar. Então, não sei se eu devo ir para uma posição nova. Eu falei, Mari, você não tem que escolher entre ter filho ou ter uma posição. E tem filho. Você pode engravidar mês que vem, pode engravidar daqui a 2 anos. Você não sabe, você também não controla isso, né? Então, acho que você não tem que escolher entre filho e coisa. Você tem que... Você pode ser os dois. Como tudo na vida, exige um preparo, né? Então, se você quer fazer um MBA, exige um preparo financeiro, tempo. Se você quer ter um filho, exige um preparo de quem é a tua rede de apoio, se vai viajar, não vai. Eu fui promovida assim que eu voltei de licença maternidade, desse caso, e comecei a viajar. Se não fosse a minha mãe e o pai das crianças, eu não teria a carreira que eu tenho hoje. E se eu não tivesse a carreira que eu tenho hoje, eu não seria uma mãe tão Que você é hoje. plena Que e é hoje. feliz. Percebe? Isso mesmo. Como a gente é um conjunto de coisas, né? Todo mundo tem uma história por detrás, então acho que a questão de como a gente se prepara para ser mãe e como a gente tem que tirar da cabeça que a gente tem que ser mãe em tempo integral e que a mãe boa é aquela que vê os primeiros passos, vai o primeiro dia na escola, vê o primeiro dente. Tem coisas que dos meus filhos que eu não vi porque eu tava voltando do aeroporto, porque eu tava sei lá onde. A fadinha do dente chegava atrasada. Galera, a fadinha do dente não veio hoje, mamãe. Tirar pra depois não se equilibrar. Mas é legal porque, assim, vocês estão vendo nossos convidados incríveis aqui. Mas é uma pergunta só para o pessoal entender. Quando você reflete um pouquinho para trás, tudo que vocês estão respondendo, quem vocês são hoje, se vocês pudessem explicar, assim, 1 ou 2 características que faz parte do DNA de vocês. Porque muitas coisas a gente aprende ao longo da jornada, ao longo da vida, trabalho, experiência que aconteceram. Mas se vocês forem pegar para a origem e falar assim, esse meu ponto aqui, essas minhas 2 visões, é por causa da minha origem. É da onde lá do meu... Essa fortaleza. Do meu DNA, meu berço. Não foi que eu aprendi no meio do caminho. Talvez o que eu aprendi muito no início ali, porque tá ali junto da família. O que você tem aí, as características de você que fala assim, essa característica aqui não foi da minha jornada profissional aqui de experiência. Isso aqui foi da minha formação, origem, DNA. Para mim, alegria e determinação. É. Eu acho que eu conquistei muita coisa na vida com alegria e determinação. Assim, a minha história, eu fiz normal, depois de fazer normal, eu não conseguia passar em vestibular nenhum para ciência da computação, né? Aí eu fui fazer um curso de extensão na PUC, e aí eu não tinha dinheiro, nananana. Aí no final eu consegui passar para a faculdade. Só que eu não tinha como pagar a faculdade. Eu era vendedora, minha mãe não tinha como ajudar, eu tinha que ajudar em casa, eu não tinha como pagar. Eu falei, não, eu vou entrar, depois eu vou dar um jeito. E o universo sempre conspira, né? Sim. 6 meses depois, uma amiga minha falou assim, pô, tem uma turma que está fazendo uma fundação nova que eles ajudam jovens talentos. E talvez você possa ser uma solução para você para pagar a sua faculdade. E aí eu fui chegar na fundação estudar, que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Legal. E na época a fundação estudar era dos 3, né, do Beto, do Jorge e do
Marcel. E aí, naquela época, eram poucas pessoas. E aí, eu fui sozinha descobrir quem era a assistente que coordenava. Consegui o telefone. Fui fazer entrevista com a Ike, que é uma pessoa que marcou minha vida. Contei a minha história. Falei o que eu queria. Falei o que eu queria da minha vida. Legal. Vou botar para você para conversar com eles. E eles acreditaram na minha energia, alegria e determinação. Que legal. Que legal. Fiz a faculdade, paguei de volta. Até hoje eu sou voluntária. A determinação você falou da sua mãe. E essa alegria vinha de quem? Dela mesmo? De quem? Não, acho que de mim. Acho que vem de dentro. Porque se você tem 2 filhos, quando você tem 2 filhos, você vê como é que eles vêm com o DNA deles. Né? Tem muita coisa que traz. Eu sempre fui animada, eu sempre fui agitada, eu sempre fui da pá virada, ao mesmo tempo que eu era CDF. Então não coloco. Tá. CDF, pra quem não sabe, vai estar na legenda depois da tradução. Meus filhos, antes eu tenho olhado. Será que hoje tem outro? Quando mudaram? Não sei. Você é nerd? Você é nerd, todos vierem, sabe? RDS era melhor do que nerd, né? Eu era nerd, era bem nerd. Eu falei outro dia para meus filhos que eu era CDF. É o quê? Ô, amigo, senta aqui que eu vou te explicar o que é CDF. Eu era CDF. Agora, no meu caso, eu concordo muito com isso que você falou. Acho que a alegria é algo que chama, né? Quando você se abre para o mundo, a energia atrai, né? No meu caso, até pela história de vida da minha mãe, da morte muito precoce do meu pai, existiu sempre uma questão em casa de que assim, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Então, legal. hoje a gente chama isso de resiliência, né? Mas eu nunca aceitei o... Puta, se eu posso dar aula, se tá faltando grana, eu vou dar um jeito, eu vou dar. Se não sei o quê, eu vou atrás. A faculdade é longe, mas eu vou conseguir bolsa de estudo. Então, acho que isso veio muito do meu inconformismo por onde eu passei. Então, Tatiana, essa é a única solução que tem. Ô, gato, vamos estudar, porque, né? A gente arruma outra. Porque isso foi sempre muito na minha vida, e isso acabou me levando para uma característica de não me contentar com pouco no trabalho, naquelas questões de trabalho, de solução mornas, assim, né? Então, acho que sempre o meu resultado foi muito bom, porque eu não me conformava com pouco, e isso vem dessa resiliência. E outra coisa que eu acho que vem desse vestir a camisa é a questão da lealdade. Eu sempre fui muito camisa da onde eu sou, sabe? Nessa questão corporativa. Então, eu visto a causa. A causa da saúde já é uma causa muito É um importante. propósito lindo, né? E que precisa de cuidado, né? E que não tinha, assim como o Telecom tinha há 20 anos atrás, uma gestão tão profissional, né? Porque Muitos médicos, né? Exatamente, eram médicos que faziam isso, né? Então, quando você leva uma engenheira para olhar o fluxo da jornada do cliente, quando você traz pessoas de fora do CRM, né, para olhar a jornada, se viu muito valor. Então, eu vesti muito a camisa, porque eu também sempre tive muita autonomia, assim, sabe? Por conta das entregas. Então, no meu caso, além de ser uma pessoa alegre e tal, eu acho que a lealdade e a resiliência me marcam, assim, me ajudaram muito. Da minha mãe, sim. Muito legal. Eu queria perguntar para vocês uma questão de... São mulheres de sucesso, realizaram muitas coisas. O que vocês buscam hoje na vida profissional, pessoal? Quais são os próximos passos, os próximos sonhos? É legal, né? Porque não adianta, mesmo você no topo, você tem que continuar buscando novos sonhos. Quais são os novos aprendizados que vocês buscam aí? Essa a temperatura aumenta. Essa pra gente sentar, tomar um golinho. Vou tomar uma pinguinha aqui. Muito mais. Eu almejo continuar com uma autonomia de poder colocar os meus sonhos sonhos assim, sonhos vinculados ao CNPJ, claro, mas trazer uma visão de solução, e especialmente de disrupção, que eu acho que falta ainda no mercado da saúde, né? Então, eu consegui entregar uma coisa que é muito difícil no mercado da saúde esse ano, que é a terceirização de uma operação de call center. Isso não aconteceria se não houvesse confiança e autonomia.
né? Então, eu acho que é um espaço muito importante que eu já galguei. E nesse caso, eu acho que, eu não sei se isso é com você, talvez, mas o aumento de escopo e aumento de atuação, eu acho que seriam os próximos degraus, sabe? Novos aprendizados. Novos aprendizados, eu tive a oportunidade de participar de mercados de medicina diagnóstica, de hospitais, agora estou na oncologia. Então, quanto mais escopo, e eu não acho que eu vou sair da área da saúde, já fui para a AXA, já trabalhei na seguradora, Nossa, que sim, delícia! na área eu de amo. saúde. Mas eu acho que eu galgo algo de maior escopo, ainda de maior relevância, apesar de ter muito para fazer nessa área, aonde eu tô, mas paz de espírito também. É. Não estou mais na fase de quero tudo a qualquer preço, É isso. Boa. né? Então acho que essa ambição ligada à paz de espírito, né? Não, eu complemento assim, perfeito, né? Na minha carreira, eu fui galgando musculaturas diferentes. Eu fui tecnologia há muitos anos. Um dia eu recebi um convite no meio de uma viagem para Portugal, do Maxim maravilhoso, né, nosso chefe. Márcia, eu estou voltando para Oi, preciso transformar atendimento, quero que você trabalhe comigo. Detalhe, eu tinha pedido demissão, estava saindo. Peguei a área de atendimento, Customer Experience, me apaixonei, né? Esse cara é incrível. Então, já fui tecnologia, já fui atendimento, fui transformação digital, sempre muito ligado ao negócio. Depois quis mudar de mercado de novo, né? Eu era banco, fui para telecom, mudei de mercado de novo para seguros. Então, acho que o que eu quero de próximos passos é aprender cada vez mais. O que eu quero é estar num lugar onde eu tenha frio na barriga e calor no coração. Onde a cadeira que eu senta, seja uma cadeira maior que eu. Que eu sempre falei isso. Amei, Ótimo. amei. Se a cadeira tá do seu tamanho, muita de Tá na hora cadeira. de mexer. Você tem que estar numa cadeira grande, né? Para você ter espaço né? para crescer. Se você é maior que a cadeira, se movimenta. E eu fui me movimentando. Vocês conhecem a minha carreira, né, de muitos anos. Eu fui me movimentando, pegando coisas novas, aprender. Eu adoro sopinha de letrinha nova, né? A gente tem saúde. Todos os mercados têm letrinha de, né? E aí você entra naquela reunião e você não entende nada. O que é isso? O que eles estão falando, gente? Aí você vai estudar. Aí, não, quando eu saí de telecom e fui para seguros, fui para AXA, começa D&O e E&O e seguros, grandes dígitos. Gente, eu não entendia 70% no início. E não podia ficar perguntando toda hora, né? O que é isso, o que é também não dá, né? Google, maravilhoso. Você faz cara de... É muito bom. Sim, claro. E rapidinho você pega e aprende. Agora, tem duas coisas que eu ainda sonho na vida. Eu quero ser CEO de uma empresa. Eu tenho isso no meu roadmap. Legal. E aí eu fui correndo mais áreas dentro da empresa para realmente entender a empresa como um todo, de uma empresa que impacte o mundo. Sabe, eu quero cada vez mais estar num lugar que eu sinta que está Propósito. impactando o mundo, impactando a vida das pessoas. E um outro sonho que vem de muitos anos, eu tenho vontade de passar uma temporada fora estudando, passar um ano fora estudando, fazer um curso qualquer. Eu já fui, passei 2 semanas em Stanford, mas eu queria fazer um curso mais longo, né? Ter um tempo mais para mim que eu não pude fazer, porque tinha filhos, tinha que pagar conta, não dava para parar. Aprender a cultura diferente também, né? Problema. Então eu tenho esse sonho ainda, não sei como eu vou realizar, mas eu ainda tenho esse sonho. Já co-criou, vai acontecer. Vai, não. E como os filhos, eu tive filhos cedo, os filhos hoje já estão grandes, eu tô com uma energia danada. Eu com um monte de coisas para fazer. E você falou uma coisa importante, né? Eu acho que eu e todos os executivos deveriam cada vez mais pensar em ter também sua vida, né? Eu, na época da Oi, naquela loucura de telecom, que trabalhava 24/7, eu comecei a praticar yoga. Gente, a minha vida é outra. Eu encontrei um lugar onde eu me reestruturo, onde eu me rebalanço. Eu já fui para a Índia 3 vezes e passo lá um mês, assim, em outro mundo.
Então, acho que descobrir coisas diferentes, sabe? Então, eu quero também ter muito minha vida. Trabalhar muito, Boa. entregar muito, mas poder Não também... existe duas vidas, né? Isso aí. Exatamente, só tem uma. E a vida é um sopro. Gastei amanhã, você não tá aí. Sem dúvida. E a vida é o que acontece entre 0 e 23h59. Seja segunda, sábado, domingo, né? Então a vida é isso. A gente trabalhou um pouco mais cedo, aí a gente senta, conversa, aí chega à noite tem filhos, e não sei o quê, e você responde um e-mail, mas tá assistindo uma série com a tua filha. Eu acho que a maturidade traz isso, né? De que a vida é possível trabalhando muito e vivendo bem, fazendo sua yoga, fazendo sua caminhada. Aproveitando, eu não falei que passa rápido, a gente tá olhando aqui, eu falei, cara, já tenho mais as 2, 3 perguntas aqui. Fazer o seguinte, não, então antes de ir pra pergunta de fechamento, então faz mais uma você, que aí eu vou, que aí tem uma pergunta de fechamento aí, gente, mas então faz mais uma aí. Vou pensar mais uma aqui que eu não tinha pensado. Você me disse que eu usei. Não é isso. Ajudar. Ele- Então vou ajudar, vou fazer uma que eu gosto de fazer aqui, é o seguinte. Até pelos papéis de vocês de liderança, a gente falou aqui de erro, mas também tem muitos acertos. E passou um grande amigo aqui, o Luiz Serafim, um abraço pra você, ele tava postando lá que o filho agora ganhou um prêmio de Paralímpico, o de Bosch, sensacional, um cara incrível. E ele fez uma reflexão aqui importante, que é, ele sempre tenta, de alguma forma, fazer algo que impacte aquela pessoa, para que seja um momento inesquecível, mas seja coisa simples. É só pra ter aquela corrente do bem de você ter impacto positivo. Que inclusive teve uma gravação aqui com o Perdigão, um abraço pro Perdigão, que ele começou a falar negócio de imortal, eu falei, cara, que esse copo aqui, ele começou um papo de imortal. Mas ele falou, dependendo da forma que a gente impacta as pessoas, você vai ser lembrado sempre, vai desdobrar, vai mudar a atitude, você pode nem mais estar aqui que vão lembrar de você. É isso. E fazer sentido. É nessa linha, o que vocês... E aí, assim, tinha coisas mais simples e tudo. Qual foi a última coisa excepcional que vocês fizeram? Mas fala excepcional não no conceito de coisa gigante, mas que você fez pra alguém, pra uma pessoa, que aquela pessoa, tanto você quanto uma pessoa vai lembrar o resto da vida. Assim, ó, eu fiz isso aqui que, cara, isso aqui daqui a 10, 20, 50 anos eu vou lembrar e provavelmente aquela pessoa ali vai lembrar. Uma recente que você... Alguma atitude, porque, de novo, tem vários exemplos aqui, coisas simples que vai lembrar o resto da vida. Qual foi a última, cara, que vocês fizeram? Não foi nem que vocês foram impactar, não, que vocês impactaram alguém. Essa semana eu recebi diversas ligações de uma equipe de pessoas que trabalharam comigo numa determinada época que faleceu. Uma pessoa que trabalhava comigo, uma super parceira de trabalho, faleceu precocemente. E essas pessoas me ligaram e a gente começou a conversar. E é engraçado, quando eu penso em algo que eu faço, eu não consigo trazer aqui para você nenhum fato grandioso, mas é engraçado como a gente impacta a vida das pessoas e não sabe. Nem sonhando. E eu recebi, coincidentemente, né, essa semana, pelo menos umas 4 pessoas falando, cara, como você me inspira até hoje. Aí eu, é? Você fala, cara, o jeito com que você deixa a sua equipe trabalhar, o jeito que você dá autonomia, o jeito que você gosta de ouvir as pessoas, o jeito que você traz as pessoas junto com você em reunião de resultado, o jeito que você... E eu parei para pensar, eu falei, cara, isso é uma coisa tão não intencional, né, que eu acho que de intencional é a nossa obrigação enquanto líder, né, enquanto gestor, mas eu queria trazer aqui o não intencional, o quanto a gente marca a vida das pessoas. E é importante a gente tomar cuidado, porque se não intencional marca, pode marcar pro bem e pro mal, né? Exato, mas eu Boa, tive legal. o grande prazer de ouvir essa semana Que bom. pessoas que estão nas suas jornadas brilhantes, hoje são grandes líderes, de como o dia a dia é leve e o quanto a gente impacta na vida dessas pessoas. Então, eu não queria falar de nada grandioso, mas eu queria te falar o papel do líder, e nós todos já fomos líderes e liderados. Na verdade, ela tem uma potência enorme. E o dia a dia dessas pessoas, especialmente lembrando que atrás de cada um de nós existe uma história. Sim. Existe vocês não sabem o que está acontecendo na minha casa. Eu não sei o que está acontecendo na casa de vocês, né?
Então a forma respeitosa e a forma com que você tenta se igualar e trazer a pessoa para o jogo e trazer a pessoa, né? Isso faz muita diferença. Não, mas eu perguntei, eu gosto de perguntar isso, eu não vi a massa, é porque tem algumas coisas, Tati, que o simples de você estar ali inteiro naquele momento da pessoa, a pessoa te pede, hoje a gente precisa tão no automático, a pessoa te pede uma ajuda, não, esse aqui, vai lá, esse aqui. Se você fala assim, calma aí, por que você tá pedindo isso? É pra ver se eu consigo te ajudar melhor. Se você fizer essa pergunta, a pessoa fala assim, Ah, sim. pronto, parou, e na próxima, se alguém pedir ajuda, vai... Por exemplo, tô gravando aqui em São Paulo, eu tenho esse exemplo eu dou sempre. Se eu tiver aqui, onde é que é o metrô? O metrô ali na rua. A pessoa vai falar, direita, esquerda. Provavelmente a maioria. Se alguém falar pra mim assim, calma aí, o metrô ali, eu tô perguntando, ele não é daqui, né? Calma aí, é aqui perto, mas é pra onde você vai? Só pra saber se é melhor sair de metrô. Se a pessoa fizer isso, com certeza você vai assim, putz, se alguém pedir ajuda agora eu vou parar pra poder ver se é isso. Então são coisas que a gente não presta atenção. E, gente, não dá pra prestar atenção. Assim, a vida não adianta que faça que vai ser perfeito. O líder é avaliado não pelo que ele fala, pelo que ele faz. Então, mas se você tiver ali, por mais sejam coisas simples, Você faz, você mostra. e você marca, será que a gente não pode fazer alguma coisa todo dia, toda semana, que a gente pare pra ver assim, nesse momento que eu dediquei, pode ser que o que eu fiz agora, aquela pessoa vai virar de novo a corrente do bem, né? E de novo, nada só fazer um projeto que eu mudei a vida. São coisas difíceis, né? Pô, pessoal, prestar atenção em mim, ó. Por exemplo, ontem. Pessoal, vocês estão ouvindo um pouquinho depois, mas a gente fez o episódio comemorativo sem ontem. Estamos gravando hoje, e depois do episódio comemorativo, quando a gente gosta de cachaça mesmo, a gente foi pra direto. E tinha o esposo da amiga que tava junto. E eu normalmente, cara, eu gosto de estar na festa, mas tá todo mundo junto. E tinha todo mundo conversando e o esposo já tava mais destacado. Eu já conheço, né? Que ele gosta de pesca. Um abraço, Rafa. E eu tava mais quieto porque eu puxei o tema de pesca, tinha nada a ver, puxei pra isso aqui pra ele começar a se enturmar. Aí a Carlinha perguntou, tá mais quieto ainda? E depois ela foi me perguntar, eu falei, não, porque eu puxei um tema pra ele começar a participar, tô só monitorando pra ver se ele vai continuar. Aí ele se enturmou completamente no jogo. Não tinha nada demais nisso. Mas assim, putz, depois ele me mandou mensagem de madrugada, pô, legal, a turma é legal, porque se ele ficasse quieto mal o tempo todo, ele depois não queria nem estar mais junto com a galera. Então, eu gosto de fazer essas perguntas só pra fazer assim, só pra gente provocar. Será que a gente tá provocando esse movimento de marcar coisa do bem? Você me lembrou de uma coisa? A primeira vez que eu viajei pro exterior foi por uma empresa que ia fazer um evento de CX em Roma. Eu não tinha nem passaporte. Primeiro porque a gente não tinha grana. Segundo que eu só trabalhava e estudava. Enfim. Então a primeira vez, até como reconhecimento, a empresa me levou, falou, olha, a Tatiana vai representar nossa empresa. E recentemente eu tive a oportunidade de fazer isso por uma pessoa que trabalha comigo. Legal. Briguei lá com compliance, falei, cara, é justo, tá dentro da regra. E eu me vi muito nesse papel, ela correndo atrás do visto. Eu falei, amiga, vai ser ótimo, Legal. porque é um baita evento do exterior. Me lembrei disso. Não, e olha só, alguém te impactou e essa corrente do bem voltou, você fez de novo. Foi. Márcia. Eu acho que é isso. O Wellington conhece bastante a minha história, né? Eu acho que eu sempre procurei escutar e adaptar as pessoas nos lugares, mas eu não queria levar na vida profissional, eu queria levar na minha vida pessoal. Perfeito. Outro dia eu estava num evento com uma amiga e a filha dela estava junto, a filha dela já é grande, e ela falou assim, então, Márcia, aquele ali é o sócio do cara que você me ajudou a arrumar aquele primeiro emprego. Eu olhei, mas, eu arrumei seu primeiro emprego? Sim, você não lembra que você conseguiu pra mim, naquele teu amigo que trabalha com óleo e gás? As minhas 5 maiores amigas, todas, eu consegui o primeiro emprego do filho. Tal. Que máximo. Assim, e de uma coisa assim tão... Você me né? Essa eu não lembrava. E aí, esses dias, eu tenho uma manicure que eu amo, que tá com a gente há muito tempo, e ela tem um filho que é uma graça, o menino é uma graça, e ela mora na Rocinha, que é uma, né?
mas ela sempre se preocupou em educar o filho. Então ela sempre procurou uma escola particular que desse bolsa, fazia judô, não sei o que lá. Então sempre o menino foi muito bem educado. E agora entrou na faculdade e estava procurando estágio. E aí eu comecei a movimentar. Aí eu falava assim para a TD, eu vou arrumar o primeiro trabalho e vou. E aí esses dias eu soube que ele começou na empresa. Então assim, gente, eu falei, quando ela me contou, meu olho encheu d'água, sabe? Porque é tão bom você poder abrir a porta para um jovem. Sem dúvida. Não, e o pior é que, assim, nesse momento de diversidade, né, tem coisas boas e coisas diferentes. Eu liguei para uma amiga, né, porque estava abrindo uma posição de estágio. Ah, mas essa vaga, ela é afirmativa para negros. Eu falei, não, ele não é negro, ele é lourinho de olho azul, mas é pobre de esbarredeci. Não pode. Não. Essa é só para negros. Tudo bem, faz parte, mas não deu. E aí, mas eu consegui em outro lugar. O meu olho encheu d'água quando eu soube que ele estava trabalhando, sabe? Então, você poder ajudar, sabe? O teu círculo, né? Eu sempre falo, né? Às vezes você ajuda, você falou assim, uma creche, né? Que você ajuda. Né? Tem gente que dá dinheiro para não sei quem, mas se você tem um círculo de pessoas em volta de você, que tem que você ajudar essas pessoas. Totalmente. Quem divide multiplica, né? Tive uma época que, na pandemia, eu me separei, foi uma época confusa da minha vida. E tem um rapaz que sempre é um faz-tudo, que sempre ajuda muito a gente. E aí eu tive que me mudar, tive que fazer um monte de coisa na casa nova, não sei o que lá. Aí eu falei, Tonho, quanto é ele? Não, dona Márcia, a senhora não está podendo pagar agora, não vou cobrar. Essas coisas, sabe? Não, porque você vê que você faz o bem a todo mundo. E você faz isso no seu dia a dia, você faz isso no trabalho. É isso mesmo. Volta, né? Com todo mundo. Eu acho que isso é muito... Ó, vai sobrar pra você agora, Gui. Já que você não mandou pergunta, eu vou fazer... Ó, só mais um pouquinho que eu vou fazer antes a de fechamento, mas calma, eu lembrei de uma, mas essa vai ser rápida, vocês vão responder rápido. Porque como você falou de futuro e tudo, aí isso ficou na minha cabeça porque a Aninha, beijo, Ana, diretora da PayPal, ela, acho que do último ano, acho que foi uma das frases que mais marcaram aí, que era o tema, você tem que aprender algo novo todos os dias, que o pai dela falava isso. Volte pra casa, você tem que, alguma coisa nova, nem que seja com um porteiro, com um motorista, qualquer coisa nova. E teve um tempo, eu não estou disciplinado, mas teve um tempo que isso marcou que eu comecei a ficar com meus filhos. O que você aprendeu ontem, hoje? Nem que fosse assim, aprendi um jogo, um pequenininho uma vez falou, aprendi um palavrão novo. Tá valendo, mas tem que aprender, tipo assim, você tem que ser melhor do que o dia anterior, você tem que ser melhor do dia anterior, melhor do dia anterior. Então vocês três, se fosse pegar, vou dar uma colher de chá, ontem não, se fosse pegar semana passada, pra hoje, esse momento agora, você fala assim, você é melhor do que semana passada, mas tem que dar um exemplo prático, eu sou melhor por um exemplo, você é melhor do que semana passada? Não, ele pegou, né? Você foi tão rápido assim, vai. Não, sabe por quê? Esse assunto tá muito quente, foi o que eu falei pra você, de estourando a bolha. Fui convidada para um evento de networking corporativo. Eu falei, cara, não vou, depois eu trabalho. Eu falei, não vou falar que eu não vou, tô cansada, tal, né? Não vou, vai, não vou. Cara, preciso sair dessa bolha, né? Fui nesse evento de networking, conheci a Carla Castro. Ah, você não conhecia ela ainda? A gente trabalhou na mesma empresa. Não, eu pensei que era de lá. Não, Putz. a gente é, né? E Carla me apresentou para outras pessoas. Luciana, que estava aqui ontem, da Mata. Então eu aprendi o seguinte, a gente tem que sair da zona de conforto. Perfeito. E aí, sair da zona de conforto para mim, eu tinha muitas justificativas para quem trabalha muito, tem tripla, quádrupla jornada. Eu falei, puta, Sempre uma justificativa pra tudo, né? e eu tô aqui exatamente por conta de Carla Castro, né? Então assim, Legal. eu tô saindo da minha zona de conforto, isso dói na hora, você fala, puta, vou lá, né? E foi ótimo, Legal. e conheci grandíssimas pessoas e tô aqui. Que bom. Então, tô saindo da minha bolha. Boa, ótimo. E um aprendizado ótimo. Tem um aprendizado marcante. É. Já teve gente aqui que aprendeu a fazer caipirinha, que assim, minha caipirinha era muito ruim, ninguém queria estar comigo. Eu fazia mal, só bebia. E falou, aprendeu com um amigo, aprendeu super bem. E ele conectou com o seguinte, e tá super bem, tá todo mundo gostando, e o pessoal vê eu fazendo, tá junto, fica conversando. Ai, que de certa forma começou
nessa brincadeira as pessoas estavam mais próximas. Comecei a fazer, como é que melhorou? Que as pessoas não queriam nem ficar perto. Uma coisa que parece ser simples, mas que... É diferente, né? E aí, vocês dois? Ler as leites. Assista com Eu posso falar bem. Eu posso falar rapidinho aqui. Semana passada eu vi um vídeo, nessa correria de vida, né, que a gente tem, acorda, vai, academia, filho, blá, blá, blá. Um dos hábitos que eu perdi um pouco nos últimos tempos foi leitura. Porque, puxa, trabalho 220 por hora, aí chego em casa, eu tenho 3 filhos, atenção a filho, aí eu acordo muito cedo, acordo 5 horas da manhã todo dia, vou fazer minha academia e tal, e chega lá para as 10 horas eu já tô, né? E muitas vezes o que acontece? Antes de você dormir, você fica, conversa com os filhos dormem 9 e pouco, você fica conversando com a esposa e começa também a ficar entrando no celular, né? Esse Que praga. grande instrumento, mas uma grande praga nossa. E eu vinha perdendo, eu lia na minha normalidade, né? Eu acho que eu lia, sei lá, entre 8 a 12 livros por ano, né? E eu parei, aí o último eu parei pra olhar e falei, cara, quantos livros que eu li? Eu olhava no estante, cara, sei lá, deve ter uns 7 meses que eu tô lendo esse livro aqui, não acabo, né? E aí eu vi um vídeo, deixa que foi no Instagram, o cara falou assim, ó, se você separar 30 minutos da sua vida, você lê por dia, você vai ler em média, talvez aí de 15 a 20 páginas, todos os dias. Então você lê 15 a 20 páginas todos os dias, É muita coisa. você vai ler 200 páginas, você vai ler em 10 dias. Então você pode aí, um mês, você pode ler um livro por vez. Você vai voltar a ler os 12 livros. Eu falei, rapaz, não é possível, não tem 30 minutos da minha vida para ler um livro, né? E Que interessante. uma coisa que eu comecei a fazer, disciplinar. Eu leio todo dia umas páginas de noite, porque até me ajuda a dormir. Não ajuda, né? Então, e aí você fala, puxa, será que aquele momento que você tá, agora eu deitei, agora eu vou relaxar, eu vou pegar e vou ver aqui o quietinho, o Instagram, ponto, você já perdeu. E eu perdi meia hora, 48, 7 dias, já não moro. E que você pode também ver, depois de fazer tudo mais, que é 30 minutos, dá pra você equilibrar, você fica ali 2, 3 horas. Mas eu acho que você nem deve, né? Você, Instagram, LinkedIn, não sei o que lá à noite, você exerce assim. O cérebro Pode ser outras coisas, mas o tema aqui era do tempo, assim, gente. tempo a ler. Por exemplo, eu gosto de ficar vendo de vez em quando no TikTok qual é aquele negócio de piada. Isso é só assim, stand-up, que aí é coisa que não tem nada a ver com o trabalho pra abrir tua mente. Quanto tempo você passa? Não sei se eu passo ali 1 hora ou... Tranquilamente. Podia ser 30 minutos, você podia separar 30 minutos. Lê um livro. Eu faço 1 hora ali. Então, assim, eu já quis Nossa, muito bom. recomendo esse livro, hein? Qual? Vocês já leram. Ele chama Obsessão pelo Cliente, a tradução no português, mas o nome dele é Working Backwards, ou seja, trabalhar de trás para frente, né? Que é o livro da Amazon. São 2 executivos que trabalham na Amazon durante 15, 20 anos, eles contam a filosofia de Amazon. E para nós, trabalhando com o cliente, né, ler esse livro é muito legal. Muito legal. Já tá anotado. Muito bom. Conheci a ler, ele tô quase acabando, ele tem 300 e poucas páginas. Só nessa onda do 30 minutos? Tô te falando. Não, vou começar hoje. Boa. Tem um monte de livro lá pra ler. Feito. Maluca, só. Se me deu tempo. Eu vou contar uma coisa inusitada. Ai, ai. Eu sou católica. Acredito em Deus, rezo, mas eu não sabia rezar o terço. E eu fui. E eu fiz. Fui Cris. batizada, não, crisma, né? Primeira comunhão. Estudo. Eu não sabia rezar um terço. E semana passada eu aprendi a rezar um terço. Olha, a fé é muito importante, né? Não, sabe por que eu aprendi a rezar o terço? Porque eu li uma frase. A fé tem que ser sempre maior que o medo. Perfeita. E aí eu pensei assim, puta, é verdade. Eu quero então rezar de uma forma diferente. E aí eu olhei pro lado, tinha lá o terço, falei, gente, mas eu não sei rezar o terço, aí nada como um burro, né? Aprendi Isso a te rezar o conectou terço. mais a Deus? Mas até porque ele é quase que uma... Eu medito, né? E quando você medita, você tem um japamala, que estão 108 bolinhas, e aí você vai repetindo
com alguma coisa. Hum. Eu repito muito Ho'oponopono ou Manashivaya, que é um termo de o universo, né, trazendo energia. E aí agora eu tenho o terço, porque é quase que uma meditação, porque você sai, né, o Javariba, você sai do contexto, né? É uma leitura que você sai do contexto, né? A gente precisa sair desse contexto. Boa, boa. Vamos lá, pra fechar então, antes daí de vocês fazerem o agradecimento final, a pergunta que a gente sempre pode fazer no final é o seguinte. Totalmente fora do momento corporativo, pensando em 0 trabalho. Quem são vocês? O que vocês já falaram algumas coisas para não repetir? O que vocês gostam de fazer quando estão assim, 0 pensando em trabalho? E um superpoder de vocês. Fala assim, ó. Poderoso. Sem tirar do trabalho. Assim, isso aqui eu sou fera. Isso aqui eu faço. Se alguém precisar, me pede, tudo isso. E como o Gachê já falou, como o Gachê falou, eu queria só que o Gachê... Não botando cachê na Não, roda. eu queria só que ele depois ele só fala o que vocês fazem, o superpoder, mas eu queria que ele repetisse esse trabalho bacana que ele faz aqui também de ajuda, de social, tudo isso. Esse superpoder dele, quem assistiu, mas ele vai repetir. Mas e aí? O que vocês gostam de fazer? Quem vai encontrar vocês aí no final de semana, de noite, de madrugada? Vestido super poderoso. Vestir superpoderosa, de fantasia. Quais as fantasias, os horários e o que vocês têm de superpoder? Poder. Aquela coisa assim, isso aqui eu sou bom, eu sou o melhor do mundo. Eu acho que o primeiro meu superpoder é trazer alegria. E é verdade, eu conheço ela no Vai trabalho. levar alegria. E é uma grande... E eu já escutei várias vezes alguém me falando assim, Márcia, tá tudo cagado, como é que você tá com essa cara? Eu falei, claro, porque se eu abaixar a cara é que vai ficar mais cagado. Então assim, levantar. Então acho que o meu superpoder realmente é que E vou dizer o seguinte. Não, vou dizer. Era um tema que assim, teve um tema que eu quase morria. E ela fazendo piada conseguiu uma cagada que eu fiz que eu... Com a brincadeira, assim, pô, não adianta ficar, pô, brincou e aí tu dá uma aliviada, porque, cara, eu podia ter um treco do coração. Já lembrou o que é? Mas esse não, não pode falar. A gente tem que fazer um podcast lá na experiência de vocês. Fala, mas assim, eu queria me matar, Gente, a parada assim, coração... foi tenso. Ah, não, gente, se eu descontar, digite meu nome. Mas além dessa, teve outras cagadas também, sérias, que a gente passou. E riu. E a gente riu e tem que estar na energia, porque energia boa atrás, da frequência é coisa boa. Assim, a Márcia é leve, a Márcia corre atrás, a Márcia correu atrás a vida inteira, a Márcia é apaixonada pelos filhos, pelo Kim e pela Vitória. Amo vocês, pelo meu marido... pela minha yoga, eu pratico yoga, eu faço ginástica, todos os dias de manhã eu tenho que fazer ginástica. Lembra quando eu chegava mais agitada, que eu não fiz ginástica de manhã, então eu tenho que fazer ginástica. Gastar energia para chegar um pouco mais desacelerada. Então eu gosto de ginástica, eu pratico a minha yoga e eu amo o meu Rio de Janeiro. Eu adoro São Paulo, é um mundo corporativo maravilhoso, eu estou super feliz. As pessoas perguntam, mas você não cansa? Não canso, porque eu tenho o melhor das duas cidades. Eu tenho lá o meu horto, meu Rio de Janeiro, a minha praia no Leblon. E tenho aqui esse São Paulo maravilhoso. Então, se você não olhar para o lado ruim do Rio de Janeiro, que as coisas funcionam, olhar para o lado bom, você se diverte. E se você não olhar para o lado ruim aqui, que a fotografia é a ponte, não é o mar, você curte os dois. Então, eu sou uma carioca da gema paulista. Boa. Muito bom, muito bom. Eu acho que meu superpoder, eu já ouvi isso em algumas vezes, é o meu poder fênix, de renascer. Então, como todo mundo aqui, a gente passa por momentos, a gente tem histórias, a gente passa por percalços, mas eu tenho a dádiva de renascer. Legal. A cada uma das intempéries da vida, né? Eu acho que isso, de fato, é assim, eu levo isso, seja por uma alavanca de filhos, de família, mas por mim mesma. Eu tenho essa dádiva, né, de ter um superpoder de fênix. Que legal. Isso me ajudou muito e me ajuda até hoje, sempre. Eu sou pianista. Vamos fechar com música aqui. Eu sou pianista, amo música, sou roqueira,
Adoro um hard rock das antigas. Qual rock mais você gosta? Só pra saber se é roqueira mesmo. Scorpions, Whitesnake. Mas qual a música deles? Scorpions, todo. Coloca o Não, Unplugged. toda não. Sim, Qual? coloca o álbum Unplugged da Não, MTV. tem que escolher uma, só pra saber se é boa. Ó, já estão querendo fazer teste aqui. Deixa eu Live Like a Hurricane. Não lembro como é que é essa música aí. Canta um pedaço. Não. Eu sou pianista, não cantora. Canta um pedaço que essa música eu não lembro. Não, depois você procura. me pedir pra cantar nada. Olha, que eu nasci sem voz pra cantar, sem GPS, sem letra. A minha parte da música, ela fica no piano. Apesar de ser roqueira, eu tô numa onda bem John Mayer, que é algo bem rhythm and blues. Então eu gosto muito, música tá muito presente no meu universo, no meu dia a dia. Meu Spotify não para, não deixo de pagar. E é isso, me mudei agora para uma área bem boa, perto de um parque ótimo aqui em São Paulo. Então tô voltando à ativa de andar no parque e tudo mais. Então é uma Tatiana, uma Tatiana Fênix, uma Figurinha. Super sorriso, depois fazer uma charge. Antes dele falar, que eu sei que ele já falou, tem uma coisa que eu queria deixar aqui. Aprender uma coisa nova todo dia é super importante. Mas você saber que você fez uma coisa espetacular todo dia. Todo dia de noite eu penso, o que eu fiz de espetacular hoje? É isso aí. Isso é Não, muito, e eu sou muito importante. só um ponto importante. É uma Espetacular coisa pra você. pequenininha. Não, para alguém? Não, mas que você entenda que é espetacular. Sim, que eu entendo. Porque tem muita gente que tá preocupado em fazer coisa pros outros, só pra poder mostrar que é Inteira. Caramba, isso que eu fiz virou o jogo da vida da pessoa tal. Isso que eu fiz resolveu um problema. Eu adoro resolver problema também. Adoro. legal. Adoro. Problema é comigo mesmo. Então, você todo dia de noite refletir o que eu fiz de espetacular hoje. Ótimo. Isso é uma puta reflexão. Ótimo. É verdade. Excelente. É que a gente se apega muito às coisas que a gente não faz, às coisas que a gente deixou de fazer. Que deixou, que faltou. Sempre Mas todo a gente dia. não para de pensar o que você acertou. Gachê, faz isso. Você vai todo dia achar uma coisa espetacular. Eu recebi uma mensagem, eu escutei uma palestra no Centro Espírita, que eu sou espírita também, sou autor espírita, não sei redatismo. Mas Aprendeu, não sabia. boa. Eu não sei se eu tô com vergonha, não sei exatamente também. Mas eu escutei essa mensagem de uma médium falando disso, né? Falou, puxa, a gente se apega às coisas que a gente não tem, às coisas que a gente errou, os problemas, e esquece que a gente acerta. E a gente é campeão todo dia. A gente hoje, volta o dia de hoje e fala assim, nossa, o problema que eu tenho, a gente dorme com os problemas, não dorme com os acertos. Esse é o ponto que você falou e a P tem toda a razão. A gente não lembra o que acertou. A gente lembra só do problema que a gente tem, do erro que a gente cometeu, da coisa que a gente não fez. Esses dias eu escutei, não vou falar aqui, mas de um dos candidatos políticos, eu acho que ele fala tanta besteira, mas uma coisa ele falou certo. Muitas vezes a gente está vendo redes sociais e ele vai caracterizando. Essa rede aqui é a rede da inveja. Essa rede aqui é a rede da fofoca. Essa rede aqui é a rede da dancinha. E tem muito... A gente se pega muito nisso. A gente... Para você começar a olhar e falar... Você começa a falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou desse jeito, eu não sou tão bonito assim, né? Cuidado com isso, a gente tem que ter esse cuidado. Acho que a gente tem que começar a pensar nas coisas que a gente tem, né? Excelente. Sabe aquele negócio assim, ambição é importante? É positivo, mas cuidado com a ambição, porque se a gente lembrar, nós homens, né, que somos muito apegados a isso, vocês, não sei se estão, mas homem é muito apegado, primeiro carro, né? A gente nunca esquece o primeiro carro. A gente fala, puxa, primeiro carro, de homem, não é de homem. Primeiro carro que a gente desejou, tal, era muito bom, né? A gente não esquece. Talvez nos intermediários a gente esqueça, né? Que a gente sempre quer ter um carro legal. Então, porque a gente nunca para com essa ambição. E ela é positiva, não é negativa, mas tem que ter cuidado, senão se você sofre de falar, hoje eu tô nessa posição, eu deveria estar na outra, eu errei isso aqui, se eu não fizesse a coisa errada, eu estaria ali, eu podia ganhar mais dinheiro aqui, porque eu podia... Então esquece isso, é muito difícil, Márcia, fazer, muito complexo fazer isso. Lembrar do que fez de certo, não lembrar do que fez de errado. Então você vê que você tá aqui, aprender uma coisa todo dia, ter o que a gente fez de espetacular todo dia e 30 minutos de 30 minutos de leitura. Olha só, essa eu já faço, né? Então, vamos lá, antes pra gente fechar, fala um pouquinho só pra repetir aí, que eu acho que é legal. Eu sempre falo, muitas vezes a gente
é um exemplo que eu dei aqui no dia que eu falei, mas a gente quer ajudar as pessoas, né? Muita gente quer ajudar, né? Escutei isso muito de muitos amigos, e eu e minha esposa fizemos isso de uma maneira, tentando fazer da inércia, sabe? Eu vou falar assim, a gente quer ajudar, se a gente perguntar para todo mundo, você quer ajudar? Mas e aí, o que você faz, né? E a gente se perguntava muito disso. E um dia a gente chegou, foi até através do Centro Espírita, a gente descobriu uma pessoa que ela fazia um trabalho social. Essa pessoa faz esse tipo de trabalho. E um dia eu peguei um sábado, eu, Bianca, vamos lá conhecer ele, né? Porque a gente quer também ajudar e não sabe como ajudar. Eu fazia isso em Uberlândia, quando eu morava lá, e vim para São Paulo e não estava fazendo. Eu falei, vamos lá ajudar. E eu cheguei na casa da pessoa, essa pessoa faz um trabalho muito legal. Ele pega roupa, sofá, e faz um bazar para vender as roupas perto de uma comunidade, ele vende muito baratinho, pega aquele dinheiro, e aquele dinheiro ele faz marmitas e vai para Cracolândia, em São Paulo, entregar marmita toda quarta-feira. Rafael, se você vê isso aqui, é você que eu estou homenageando aqui. E ele levava essa marmita para lá. E chegava lá, ele entregava as marmitas para as pessoas que estão ali viciadas em drogas, e ali ele levava pessoas evangélicas para dar passe e tentava convencer a pessoa aí no outro dia estar num ponto de encontro para ele pegar e levar numa clínica de reabilitação e tentar tirar a pessoa de lá. Na hora que eu vi aquilo, Gente, eu fico arrepiada. eu falei, sou um zero à esquerda, porque ele pegou a casa dele. Estratégia, né? Ele pegou a casa dele, ele tinha uma casa de um sobrado, ele pegou a casa dele embaixo, transformou no bazar, subiu todo mundo, não tinha nem quarto direito, amontoou a família inteira para ter o bazar, para fazer isso. Que lindo. E eu falava assim, caramba, cara, tudo que eu tenho eu não faço nada. Eu falei, Rafael, Nossa, tapa na cara. Rafael, eu sei o que você vai fazer, cara, mas quantas marmitas eu posso fazer? O que você quiser. Eu falei, virei pra Bianca, minha esposa, eu falei, vamos fazer essas marmitas em casa, vamos. Aí nós conversamos com a nossa secretária lá, nossa ajudante, você topa fazer ela demais, deixa comigo que eu faço. Ela era uma pessoa sensacional, até foi levada por Deus um pouco mais cedo, e ela fazia 50 marmitas na quarta-feira. 50. Comprava lá frango, arroz, ela fazia, ela era um tratorzão, ela. Que demais. A Didi, que Deus tá do seu lado, Didi. E aí a gente pegava, e eu ia quarta-feira, eu ia uma semana, a Bianca ia outra. Eu ia pra Cracolândia. Chegava lá, a gente junto com o Rafael, assim, Deus protegendo, nunca tive problema nenhum. É engraçado falar isso, né? É no Deus ambiente, cuida, né? é no ambiente. Eu parava na Praça Lisboa, ali no centrão de São Paulo, com o carro, parava lá e ali a gente entregava as pessoas agradecidas, assim, é sensacional esse trabalho. E a gente falava, aí numa dessa a gente conheceu a pastora, a gente começou a fazer isso na comunidade, e a gente começou a abordar grupos, pessoas. Hoje o nosso grupo deve ter 70 pessoas, então a gente vai todo final de semana para 2 comunidades, trabalhos jovens, faz ações de umas 5, 6 ações. Esse final de semana tem um Dia das Crianças, a gente leva. Então, eu acho que isso a gente começou a fazer com jovens, né? E eu acho que eu posso fazer muito mais. Você está falando aí com a tua experiência, a gente não plantou isso ainda. Devemos buscar isso, né? Implantar uma faculdade. A gente conseguiu fazer isso com um garoto da comunidade. Mas talvez estruturar. E todo mundo quer ajudar. Se eu falar, vamos fazer aqui? Vamos, né? Uma rede de contato. Então, assim, Acho que são jovens de qual idade? Qualquer, tem tudo. Tem de tudo. A gente faz no final de semana, tem a nossa mascotinha, que quando a gente começou, ela tinha 6 meses. Hoje ela já tá com uns 4 aninhos já. Então vai de criança assim até adolescente, de 15, Com 16 certeza anos. a gente pode fazer. E a comunidade, a gente não tem ideia do que é. Aliás, eu não tinha ideia do que é, né? Talvez o nosso ouvinte que tenha, mas assim, tem muita... a vida é diferente comparada com a nossa vida. Então a gente tem... Uma bolha. a gente vive muitas vezes numa bolha, né? Num outro tipo de relação, e tem muita necessidade básica, necessidade de carinho. E não é só dinheiro, tá? A gente, não é só não é só dinheiro. Não. Isso eu escutei do Rafael também. O Rafael e a pastora que tá com a gente lá. Quando a pessoa vê dentro de uma comunidade, nós chegando lá, com tudo que a gente tem, tudo que a gente tudo que a gente fala, a gente vira uma referência para essa criança. Porque muitas vezes essa comunidade, a referência, quem é? É o que tem dinheiro, é o que tem o poder, né? Muitas vezes é aquela pessoa que vocês já sabem que eu estou falando. Então, o que a criança cresce? Ela mira, querendo né? ser aquela pessoa que eu estou falando aqui. Sim. Quando a gente chega, a gente conta história, a gente educa, a gente fala o que tem.
Um dia eu tava lá, um garoto de acho que 14, 15 anos. Ele falou, tio, a gente tava falando o que quer ser, né? Depois ele ficou pra mim e falou, tio, eu quero ser você. Eu falei, como assim? Ai, gente. Eu falei assim, por que você quer ser igual a mim? Ele falou assim, porque eu gostei, eu vi teu carro, eu vejo o que você fala, eu vejo o que você conquistou, eu quero ser igual a você. Eu falei, legal. E aí, o que você vai fazer pra ser? Eu vou estudar, você me ajuda, eu falo, ajudo. E ele foi falando, né? Ou seja, aquilo que o Rafael me falou atrás, que a gente vira referência e vira, sem pensar, daí a gente vira. Vira inspiração. Então, acho que esse é o ponto, assim, do que a gente pode fazer juntos, né? E não é assim que é bom. O nome lá, pra quem quer... Entra lá, por favor, vai lá no Instagram, é Sementes do Bem, _1. Lá vocês vão ver o que a gente tá fazendo. O pouco que a gente tá fazendo, a gente pode fazer muito mais. Gente, a turminha lá consegue ter acesso a um telefone, ou tem algum lá com internet? Algum... Tem. Assim, A gente não tem ideia, assim... Mas tem, não, só porque eu tô falando isso. Tony, nem combinei contigo, tá? Sou conselheiro da empresa e tô ajudando o amigo de infância. E a maior plataforma de formação de programadores do país é da DevMedia. Enfim, se você fala tecnologia, todo mundo conhece a DevMedia, é desse amigo. Então a gente tá fazendo desde o início desse ano, um trabalho bacana que as empresas iam atrás dele, tipo assim, o iFood foi atrás dele porque queria fazer um projeto para formação de motoboys em programação e a referência. E agora está fazendo alguns trabalhos invertidos, seja público, privado, com algumas instituições. Por exemplo, a Técnicos fez um piloto formando mulheres jovens na tribo da Amazônia. E algumas coisas. Então, já combinando aqui. Vamos pegar, sei lá, escolhe 10 alunos lá, que aí a gente vai, sei lá, dá 8 mil, mas esquece, 100%. Escolhe 10 lá, que a gente vai dar a bolsa 100% lá pra eles. Olha que legal. Tem muita Por tecnologia. Vamos... Não, porque porque teve algumas reuniões que tem uma ONG aqui, Amorfilia, que capacita mães, que fica em casa. Porque esse tipo de cara, você consegue trabalhar de casa. No Rio, a Rio inclui forma de deficiente físico, visual, mental. A gente tá com uma turma lá agora, tem um aluno voando, que a gente já tem 2 empresas querendo ele, que é autista. Então, acho que são coisas legais que a gente não estão conectadas, porque como é formação mesmo de verdade. Não, ótimo. Muito. Tem um total interesse pra gente fazer. A gente manda lá pra vocês lá. a gente teve um jovem, a gente treinou 10 jovens. Treinamos assim, sabe como é que nós treinamos? A gente conseguiu um curso de Excel com uma pessoa. A gente juntou os amigos, pagou outro curso de Word, PowerPoint pro outro. A gente conseguiu um curso de programação. A gente foi jogando e... São sementes. E não é fácil, tá, galera? Porque a gente acha, não, é só dar o curso, é só chamar que eles vão. Não é. Tem muita coisa que puxa eles pro outro lado, da preguiça. Então a gente tem que movimentar, tem que... assim... Você sabe Eu consegui colocar na nossa empresa, as pessoas o que eu tô vivenciando isso traz pra nossa vida, nosso papo aqui no profissional. O que eu tô vivendo e tô ouvindo. As pessoas acham que elas não podem, acham que não é pra ela, acham que assim... Cara, vem aqui, vem pra tu melhorar. Não, tô tão acostumado àquele mundo. Não, esse mundo aqui é muito distante do meu, né? Nós fizemos algumas coisas legais, por exemplo, pegamos duas meninas bonitinhas, assim, você via pela beleza, né? E aí eu consegui com um amigo que é dono de uma agência, o Rodolfo Sampaio, dono da agência Mono, ele é meu vizinho, meu amigo, falei, me arruma um curso, um fotógrafo. que demais. Nós levamos as 2 meninas para fazer uma sessão de fotos. E aí depois eu coloquei elas como garoto propaganda da empresa que eu trabalho, né? Elas fizeram lá as fotos, tal, ganharam, remuneraram e tal. E então tem muita coisa legal da gente fazer, sabe? Sabem que depois da pandemia, eu participei de um grupo de mulheres que nós dávamos uma roupa social para mulheres que vão fazer entrevista e não iam fazer entrevista porque não tinham roupa. Isso é verdade. As pessoas se intimidam muito. E aí, nós dávamos, a gente via a numeração, não sei o que, e você capacitava essa pessoa de como ela falar. Você dava um batom, um rímel e a roupa para ela ir fazer o primeiro... A bolsa, ela não tinha onde levar. Então, elas levavam num saco de supermercado os seus documentos. Olha só. Imprimiam um currículo. A pessoa até tinha lá o computador, ou fazia não sei o quê, mas não tinha uma impressora para levar. Então, assim, são coisas tão pequenas que a gente tem capacidade, mas a gente não tem os meios. Então, eles se intimidam Bom muito. demais. Vamos fazer a corrente do bem, Tracy. Sei que vocês estão até agora, acho que já passou de 2 horas. Eu falei que se deixar a gente vai... A gente já tá em horário. Então, para fechar, assim, primeiro eu queria agradecer demais por vocês terem topado, de ter compartilhado de novo, Gachê. Putz, super obrigado. Você tá aqui de novo, Márcia, foi bom te ver. Tati, foi bom te conhecer. Por você, tem uma... De novo, eu já desisti, tá? De lembrar de nome, já tô ficando velho.
Mas tinha uma frase. Experiente, fala aí. Não, é porque tem a frase, tem que ser humilde pra aprender, mas tem que ser generoso pra compartilhar quando você É isso estiver lá em aí, cima. Então, é isso obrigado aí. aí de novo pela generosidade. E aí, pra fechar, então, eu queria o seguinte, rodada de arrobas, quem quiser acompanhar vocês, se acompanhar no LinkedIn, TikTok, Instagram, sei lá, onde vocês estão, quem quiser acompanhar um pouquinho de vocês. Mas que vocês, eu vou fazer diferente, e nessas duas estou falando diferente. Que vocês deixassem uma frase final para que a galera refletisse aí, independente do seu momento de vida e de carreira, mas que vocês também fizessem um agradecimento. Vocês marcaram tanta vida de muitas pessoas, mas eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas marcaram a vida de vocês. Como é um livro grande, seriam muitas pessoas para agradecer e é normal, que você escolhesse uma pessoa que fizesse um movimento de gratidão, que eu acho que também é importante a gente sempre evoluir, mas a gente relembrar também de agradecer, seja por quem for que ajudou a gente na jornada, porque também faz parte do ciclo, a gente ajudar e agradecer quem ajudou a gente também. Então, rodada de arrobas, mensagem final, agradecimento, mas, cara, que tarde incrível aqui, obrigado Foi uma delícia. por vocês. Uma delícia. Transformaram o que eu sou. Que a gente não percebe. A gente tem muita coisa pra falar, né? Não, por isso eu falando, se deixar, mas pra ter. Não, vocês vão voltar pra cadeia de novo. Quando a gente volta. Agora eu vou passar pro lado de cá. Bom, a gente para pra falar da gente, né? A gente vê tanta história legal que a gente tem, né? E a gente sai orgulhoso. E se conecta também. E é bom, né? Se conecta e tudo. Isso aí. Meu LinkedIn, Wolf Márcia. O meu Instagram é fechado. Mas é Wolf Márcia também. Tem TikTok, não? clipe. Tem uma- Não, Você fazendo yoga. ainda não entrei no TikTok. Mas eu acho que foi muito bom estar aqui, poder falar, poder dividir a minha história. Tinha muito mais para contar, eu vim para cá pensando na minha história. E só de vir para cá pensando na minha história, eu cheguei aqui orgulhosa de mim mesma. Legal. E isso Que máximo é muito bom. É muito bom a gente ter orgulho, né? da trajetória. Escolher uma pessoa para agradecer. Não, então, só pra reforçar essa mensagem. Gente, tem orgulho de você mesmo, hein? Isso aqui fica um ponto, hein? E posso agradecer muitas pessoas na minha vida. Mas tem uma que tem um lugar muito especial no meu coração, que é a Ike Brandão. Que foi a pessoa que me ajudou a entrar na Fundação Estudar. Legal. Então foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu fiz a faculdade e corri atrás, eu sempre corri atrás. Então, assim... E eu acho que eu queria deixar... Não uma frase, mas um pensamento que eu sempre tive a minha vida inteira. Você pode tudo. Se você quer, você pode tudo. Corre atrás que vai dar certo. Perfeito. E volta, tem orgulho de você mesmo, que você falando nisso é bom. As pessoas ficam tão preocupadas pra fora, você ter orgulho de você. Sabe aquela coisa assim, olhar no espelho e... É isso Putz, aí. eu sou foda, tudo bem, ótimo, boa. É isso aí. Bom, primeiro, obrigada. Prazer. Essas semanas têm sido bastante intensas, conhecendo muita gente legal. Obrigada mais uma vez. Obrigada por ter assistido essa conversa tão gostosa, essa energia. Tatiana Bakov, LinkedIn, Instagram fechado também, mas sempre foto de família, de cachorro, de gato. Meu agradecimento de vida para minha mãe e para o pai dos meus filhos, que permitiram que eu traçasse uma trajetória profissional Legal. com tanta velocidade, cuidando dos meus tesouros, Lara e Davi. Eu quero fazer um agradecimento à minha tia, Vera, esposa do falecido tio Henrique, que patrocinaram os meus estudos. Que legal, que legal. Patrocinaram de uma forma muito genuína e com muito amor. Então, tia, muito obrigada. Eu tô aqui hoje muito por conta do seu investimento em mim. Muito obrigada, eu te amo. Na minha carreira profissional, eu vou lembrar de novo da Giovanna Jalovitsky, que me contratou grávida. Apesar de ter tantos impulsos na minha carreira por tantas pessoas excepcionais, ela demonstrou uma gentileza e uma humanidade que permitiram eu ser muita coisa do que eu sou hoje. Então, obrigada, mulheres de fibra na minha vida, de tudo que eu sempre vivi. Boa. E a vida é muito curta. Então, que a gente viva cada dia com a máxima intensidade, renascendo e se surpreendendo todos os dias. Boa. Muito boa, Hein? muito boa. Eu também? Amor, mas eu sou entrevistador. É nada!
Mas só o recado, senhor. Não, Não, legal. Bom, eu vou falar a mesma coisa aqui, eu vou falar as coisas importantes assim. Eu acho que algumas frases que eu sempre, não é frase, eu acho que pensamentos, né? Eu acho que humildade é uma das dádivas que eu sempre acredito, né? Você é líder, você tem hoje uma posição, esqueça isso, você não é melhor que ninguém. Então seja humilde para escutar, para entender, para aprender, né? Eu acho que eu contei a última vez que eu fazia um coach com um estagiário meu, né? Eu acho que eu contei a última vez aqui. Então, eu chamei um estagiário meu, eu falei assim, você vai ser meu coach, meu mentor. E ele falou assim, hã? Eu era o diretor da empresa, eu falei, você pode me dar meia hora? Ele me dava, eu ficava aprendendo com ele, jovem, né? Para aprender. Que Eu demais. acho que assim, aprende com todo mundo que estiver na sua frente, com a pessoa que está aqui, com o porteiro. Aqui foi um grande aprendizado hoje para mim também. Eu acho que o Cortella que fala uma frase, né? Se você não tem dúvida é porque você está mal informado, né? Então, acho que a frase é dele, eu sempre gosto muito dessa frase. Bom, se for para quem que eu agradecer, eu tenho tantas pessoas profissionais que passaram na minha vida, mas só uma coisa que eu queria agradecer, e isso foi muito importante na minha vida. Sou do interior de Minas Gerais, e quando você vive no interior, você cresce, né? Os amigos crescem juntos, né? Verdade. E eu tenho amigos que são amigos meus hoje desde 5, 6, 7 anos de idade. E não são poucos amigos, né? A gente tem uma turma, chama Turma da Armação, lá de Parque de Minas, eu vou dar uma ali. Imagina não tinha essa turma na armava, né? Da Armação, você imagina o que a gente já fez. Mas essa é uma das coisas mais importantes da vida, é que a gente virou irmãos, né? Muitos irmãos. Claro, eu acho que tem que agradecer a minha família, mas essa turma, ela se ajudou muito durante todos os períodos, todas as dificuldades, todos os problemas que toda turma de pré-adolescente, de adolescente, de adulto. E hoje são pessoas de grande sucesso profissional e eu acho que a gente se ajuda muito e eles nos ajudaram muito. Então, agradecimento da galera aí. Sensacional. Quem quer te achar? Ah, é fácil. Tudo aberto, pode entrar. Boa. Meu LinkedIn é Garchet, Garchet, esse nome esquisito aí. E meu LinkedIn é Rogério Garchet, tá? Então, conecta Não, lá. e da do instituto lá que quer ajudar com... Voltando. Sementes do Bem, _1. Underline é aquele tracinho assim. Boa, demais. Tá bom? Muito bom. Super obrigado. Assim, eu não costumo fechar, não, mas teve uma... Cara que vai cegar o cerveja, o vinho. Teve uma frase que marcou, eu falo assim, teve um dia aqui da animação do Chororô, né? Todo mundo emocionado, que não sei o quê. E eu falei ontem de novo, e tem um negócio que tá aqui no... E assim, eu vou ter que mudar, porque numa das frases que o Thiago, um abraço, Thiago, falou que a gente tem que ser a melhor pessoa possível para as pessoas que a gente ama estar próximo da gente. Por quê? Porque a gente no mundo corporativo e tudo, a gente fala o seguinte, já que as pessoas já conhecem a gente relaxa. Então sabe aquela coisa assim, ó, eu tô lá com o meu chefe, eu tô pra apresentação, eu não posso falhar, eu tenho que falar certinho, eu tenho que estar preparado em tudo isso. Aí quando você tá entre a equipe, aí você vai e fala, não, se eu falei besteira eles vão me entender, porque sabe que eu não sou assim. Aí chega na família, você tá dentro de casa, você pega e você fala alto, não, mas a família me entende. Então, normalmente, você não é a melhor pessoa para a sua família. Eu lembro que aconteceu uma situação comigo, simples, que aqueles erros de gestão simples, né? Que é negócio de estudar com meu filho. Pô, você não tava cheio dos coleguinhas no quarto lá dele? Pô, tu não foi bem na aula, que não sei o quê. Depois, a minha sorte é que as crianças, depois eu brinquei e cagaram pra mim. Mas assim, putz, cara, no mundo corporativo você vai ficar assim naquele, não vou chamar feedback no privado. E aí você para assim, cara, você tem que ser a melhor pessoa possível, primeiro para as pessoas que você ama ou que estão próximas de você, e depois para os outros. E normalmente você faz o contrário, por achar que, eles me entendem, eles estão em casa, não vai ter problema. Então, assim, gente, Era uma boa lição, hein? com isso que assim, não, pô, Cara, excelente. assim, na hora que ele falou isso, assim, Ele reclamou pra você? Não, seu filho não. Meu filho me deu muita atenção pra mim. Mas me marcou. Não, eu tava com nem nada. A filha já reclamou disso. Putz, mas quando o Thiago falou isso aqui, assim, na hora, assim, sabe aquela faca assim, putz, eu faço isso. Meu filho Então, fala assim, isso. Você só fala das notas ruins, pai. Você não fala das notas boas. Minha filha falou pra eu não corrigir lá na frente do namorado. Falei, é verdade. Então não é, você acaba se relaxando, porque aquele momento de mais proximidade, você relaxa que tu acha que vai entender. Então, na verdade, a gente tem que fazer Tantos investimento. aprendizados hoje. Então, ó, obrigado, Thiago, e fica esse recado pra vocês aí, ó. Seja a melhor pessoa possível pra você, mas e primeiro pras pessoas que você ama tá à sua volta, legal? Obrigado vocês mais uma vez, vocês estarem aqui, foi incrível. Obrigada. Só de pessoa teu, era. Obrigada.